Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o episódio 19 e a gente vai falar de um tema que eu gosto muito e eu acho que vai agregar muito para vocês. Eu convidei a Karine, que ela é dona da Doce Laço, que eu sei que o público é feminino, mas quem é homem também acaba se perdendo ali de tantos sabores gostosos que tem. E eu quero trazer um pouco desse conteúdo, né, dos 4 P's, até nos bastidores que a gente estava falando um pouco. Uhum. Eu quero ajudar, até quem acompanha aí, o Pode Falar em Empreendedor, essa coisa, esse tema mais claro, né, mostrando ali o que é empreender, né, as dificuldades, não é fácil, né, Não, nunca é são fácil, desafios. e você tá com novas empreitadas aí, então vai ser Aham, melhor ainda esse podcast. aham. Mas eu gostaria que a Karine se apresentasse. Ela tem aí uma história de CLT, passou para empreendedora e vamos começar por isso. Conta um pouco assim dessa transição. Foi Aham. calculada, foi legal. Eu gosto de pegar esse pedaço porque é muito Tá. normal. Eu Sim, sim. tive negócio CLT, negócio Sim, CLT, essas negócio CLT. transições, Eu né? tive, vai e Aham, vem, até o momento que não, nunca mais volto. Então aham. eu gosto de que explane um pouco mais isso, porque Sim. eu sei que tem ali sentimentos como medo, insegurança, Uhum. bate ali, e tem muita gente que acompanha que eu sei que tá nessa de Sim. quero seguir meu sonho, mas tenho Aham. medo disso. Então, eu gosto desse gancho. Quando tem histórias Sim. como a sua, eu gosto Uhum. desse gancho. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Muito Eu que obrigada, agradeço. Thiago. Estou aqui. Eu acho que muito em função, né, da sua experiência com a Doce Laço, tanto por Sim, ser cliente e muito querido você e a Ju, mas eu acho que essa troca que o empreendedorismo nos traz. sim, Eu sou a Karine, consigo dizer que eu idealizei a Doce Laço. Não é nem só um projeto com relação ao empreendedorismo. Tem a ver, sim, sim, com sonho, com algo que você vive por alguns anos para ser preparada para isso. Então, eu sim. venho da CLT e hoje eu percebo como ser CLT me preparou para hoje empreender. Então, o Legal. que eu estou falando? Eu estou falando sobre você entender sobre hierarquia, funções, qual o seu papel, ir sempre além dele. Sim, Eu acho que muitas vezes as pessoas se restringem muito, né, ao CLT e fazer aquilo que lhe cabe. sim, E as pessoas que conseguem extrapolar isso, elas fatalmente conseguem empreender. sim, Porque a venda e você ir além daquilo que te é solicitado, ela é um bichinho que te pica. E aí, depois disso, você quer colocar suas ideias em sim, prática. Então, é mais ou menos isso. Então, a Docilaço nasceu de uma necessidade que eu tinha de presentear pessoas, as minhas amigas, mas eu queria algo afetivo, saboroso. sim, E sabe aquilo que as pessoas olham, entendem que é algo especial, com sim, muita qualidade, mas tem afeto? Não é só pelo valor sim, agregado, é por tudo que carrega. E aí nasceu o Docilaço na pandemia. Nessa época eu era gerente comercial. Comecei a fazer receitas e a testar, e as minhas amigas iam provando, ia provando e comprando. E a Docilaço nasceu de testes de receitas e pelo sucesso virou um negócio. Mas antes mesmo, né, de largar aí, de me desligar da minha empresa, eu tive um ok muito grande, um grande grupo aprovou a Doce Laço. Os sabores foram para um comitê de aprovação e esse grupo aprovou. E aí eu vi que eu tinha um produto incrível em mãos. E aí, não só por uma coragem movida à paixão, eu entendi sobre o negócio ser comercial. sim. E aí parei com tudo e me dediquei a Docilácio. E até então, a Docilácio tem sido um negócio que agora está nascendo outro, mas é mais ou menos isso. É um perigo, né? Porque com certeza tem algum sabor, alguma coisa que agrada. Eu sou Então, do café, né? Do seu sabor de favorito, é café. Tomar um verdade. cafezinho com ele Aham, é diferente. é. E eu Ele quero é feito agora. com café coado. Não, Eu é acho que tem muito a demais. ver com isso. Ingredientes, e você entende bem sobre isso, sobre qualidade no ingrediente. Ingredientes com muita qualidade. Tem sim o afeto envolvido. Isso não é uma bandeira publicitária, não. Sim, não, É de verdade, né? mas é óbvio. Principalmente quando os sabores são afetivos. E a identidade, né? A Docilaço, ela é um presente que, por si só, quando você Sim, entrega, a pessoa sabe que está sendo presenteada. sim, Então, é um sim. presente que ele começa tocando na alma da pessoa, porque ela entende que tem afeto. Depois ela toca o paladar, e aí é um caminho sem volta. Você deu vários ganchos aí. Eu acho que o tema tem que ser os 4 P's Uhum, da Doce Laço. uhum. Pode até colocar isso, viu, Alex? Pode colocar esse tema. Você já falou 2 P's aí, o P de É, propósito e o P de produto. aham, E vamos explanar um pouco mais assim, porque
A gente falou nos bastidores aqui, né? Do P de produto é uma coisa muito normal, porque é óbvio, né? Você tem que ter produto barra serviço, né? Sim. Não tem como você Aham. começar um negócio se eu tenho um produto ou tenho um serviço. Aham. Então, a necessidade, ou o sonho, a paixão, alguma coisa puxa a gente a, pô, meu sonho é fazer isso, meu sonho é ter aquilo, e você idealiza realmente ali um produto, um serviço, e eu já tive vários negócios, então eu sei bem como funciona essa parte do produto. E eu acho legal porque você linkou o propósito, o P de propósito, essa coisa do presente, essa coisa Aham. afetiva, porque é óbvio, você tem, sei lá, centenas de opções industrializadas em um supermercado Sim. e é diferente, não adianta você Sim, morder uma bolachinha, um amanteigado, Uhum. por mais que venha numa caixinha bonita, metalizada, Sim, mas sim. você sabe que foi produzido aos milhões Exatamente. e é diferente, É. isso é indiscutível. Aham. E eu quero tentar entender um pouco melhor essa parte, assim, Tá. do propósito com o produto, né? Aham. Porque é um leque gigantesco, né? Se a gente for É. imaginar essa coisa do presentear, ainda bem esse universo feminino, Uhum. você poderia ir para muitas outras coisas, né? Eu Sim, vejo sim. até uma crescente muito grande, assim, de semi-joias, né? De Sim, acessórios, aham. muitas meninas fazendo isso e Aham. vendendo. E eu vi que você foi para um lado até, então, que eu não tinha visto ainda, assim. A Aham, Ju, aham. em si, a Ju não me marcava ou não me mandava nada, era uma coisa Aham. que até eu, com essa visão empreendedora, eu olhei diferente, né? Aham. Eu falei, nossa, realmente, né? Bonito, conceito, né? Aham. Foi instintivo? Ou você, em algum momento, ou na sua experiência de CLT, teve alguma noção de brand, alguma noção de marketing que sabia que esse link de Uhum. propósito e produto Uhum. realmente é uma fórmula usada aí Sim. por várias empresas grandes, né? Vide Apple, Aham. Nike. Aham. Você vê que não é simplesmente um tênis, tem todo um Uhum. propósito por Uhum. trás, tá lá no slogan. Isso. O próprio nome em si, né? O seu doce Aham. laço, você vê que É. tá linkado isso, né? Tá. O doce como O se fosse o presente, propósito e o isso. laço como se fosse o presente, o É produto isso. ali. É. E foi instintivo isso ou não? Esse laço, ele tem mais a ver, além de ser sim, de transfigurar essa ideia do presente, tem mais a ver com unir pessoas. Então, eu sempre amei a experiência à mesa. Eu e a minha família, a gente consegue ficar na cozinha do café da manhã ao jantar. E isso fortalece muito os vínculos. Tanto nós que temos crianças em casa, quanto quando você sai para jantar com a sua esposa, ou Sim, quando você reúne amigos. E eu sempre vivi isso de um jeito muito verdadeiro com a minha família. É amor mesmo, sabe? É sim, você sentar à mesa e você não sair da cozinha. sim, E doce laço veio por quê? Bolacha eu sempre amei, eu sou fissurada, enlouquecida por biscoito e bolacha. É de fato a minha sobremesa favorita. E o fato de ser artesanal carrega um sabor sim, que é incomparável. Eu sou uma pessoa muito disciplinada com atividade física, eu amo uma alimentação rica em nutrientes, saudável no sentido de sim, que aquilo você come sabendo o que está comendo. sim, Então, quando eu ia comer um doce, eu nunca gostei de comer só por comer. Eu queria saber que eu estava comendo uma coisa deliciosa, que aquele momento era especial. E as minhas clientes também. Tem muito o meu perfil. Eu sim, sempre trabalhei servindo um público A e AA. sim, E aí, quando eu ia presentear as minhas amigas, porque eu acabei fazendo amizade com essas pessoas, eram pessoas que já tinham tudo. sim, E eu me pegava pensando, o que que eu vou dar para essa pessoa que vai fazer com que ela se sinta especial, que ela não tenha, e que eu não tenha que gastar todo o meu salário. sim, E aí eu pensava exatamente nisso, num produto que a Dona Maria consegue comprar e a Rainha da Inglaterra consegue também comprar e ambas vão entender como algo especial. sim, É uma linguagem que fala com todo mundo e se tornou, sim, um desejo, porque é um alto presente, é um presente que você leva quando você vai visitar uma amiga, sim. quando você vai visitar alguém que, por mais que seja impessoal, você quer transmitir algo afetivo. Então, a Doce Laço, ela carrega tudo isso. E aí, por isso que eu fiz a pergunta. É legal esse link aí, a gente já tinha Uhum, conversado uma vez sobre uhum. isso, mas foi instintivo ou você tinha conhecimentos de brand, de marca? Você sabia? Porque você colocou elementos aí realmente de construção de Sim, marca. aham, Já teve alguns podcasts aqui para não aham, explicitamente desse tema, mas sempre entra esse tema. sim, E eu tento trazer, né, esses quatro uhum, P's uhum, agora de maneira mais explícita, né? Até sim. alguns meses atrás era implícito, né? Que fala, né? É implícito.
E aí eu vejo que, assim, você fala de elementos que realmente é de construção de marca, de Uhum. pessoas aí de 30 anos de brand, estudos de caso, de marcas americanas. Você teve algum momento que estudou isso ou não? Foi instintivo? Tudo que você acabou de falar aí foi muito instintivo, assim, da sua Sim, vivência, da sua primeiro eu me experiência. sinto muito lisonjeada, porque eu, de formação, eu sou psicóloga, Sim, então marketing, construção de marca e tal, eu nunca estudei sobre, sim, mas eu sempre fui muito atenta a pessoas, sim, muito atenta a pessoas. E eu tinha em mãos pouco recurso, porque eu nunca tive grandes investimentos, Thiago, sim, nunca tive, sabe? Então eu precisava me virar com o que eu tinha em mãos e fazer sim, daquilo o melhor sim, possível. sim, E eu sempre pensei, antes de criar qualquer coisa, eu sempre pensava o seguinte: as pessoas que eu convivo, do meu relacionamento, elas querem isso? Porque não adianta nada você ter uma ideia incrível e não ter quem compre essa ideia. sim, Então, exato. eu sempre quis uma ideia onde o meu. Por mais que eu quisesse crescer, e eu quero, e graças a Deus estamos, eu precisava atingir primeiro ali o meu nicho de Sim, relacionamentos, que é por onde você começa vendendo, sim, quando você não tem nada. sim, Então eu falava, o que eu vou criar, o que eu posso pensar, que as sim, pessoas, que eu tenho credibilidade com essas pessoas, virão comigo e vão comprar aquilo. sim, E foi quando eu entendi que as minhas amigas estavam provando e aprovando, e elas compravam. Eu tenho uma sorte gigantesca de ter pessoas que acreditaram, até mesmo quando eu não acreditava tanto, elas acreditavam por sim, mim. E essas pessoas compravam. Cá, então eu quero fazer uma encomenda, eu quero encomendar 4 potes. Elas pagavam por 4 potes, eu fazia os 4 potes, elas levavam 2 e falavam, esses 2 você vai vender para outra pessoa. E legal. assim a Docilaço. Então, quando eu falo sobre afeto, eu falo também sobre isso. Sobre Sim, pessoas sim, que estão comigo, estiveram comigo. E agora eu tenho os locais de vendas. sim, Então, crescer assim, tendo pessoas construindo a história sim, junto, isso para mim é fenomenal. Eu sempre digo que se eu tivesse tido um investimento maior, nem assim eu teria arriscado. Porque o construir sim, está me dando uma base que eu sei que ninguém derruba. sim, Porque ninguém vai tirar isso de mim. sim, Entende? Uma coisa é você contratar pessoas, comprar equipamentos e tal. Outra coisa é você ter que vender algo que você acredita tanto, sim. que aquilo entrando, você vai fazer aquilo ficar maior. Tem vários ganchos aí, né, do que você está dizendo. Eu achei legal, até para depois pular para os próximos P's. Uhum. Até no último podcast eu falei muito isso do produto, né? Você tem um produto excepcional, só que a gente tem muitos cases de empresas, de negócios grandes, multibilionários, que não têm produtos excepcionais. Uhum. E depois a gente vai estar nesses outros P's até para entender para onde você está indo, o que você quer chegar. Uhum. E nessa situação eu citei o McDonald's, Uhum. que indiscutivelmente não é um produto excepcional, Sim. inclusive é até um produto perigoso se Ah, comer em grandes quantidades excesso. ali Sim. durante a sua vida. Uhum. Mas é um negócio Sim. que indiscutivelmente é o maior, É. maior marca, o maior brand Sim. feito em cima, vide, né, que a Claro. gente é dono da Steinburg e a Júlia vira e mexe, papai, quero batata do Aham. McDonald's. Aham. Então, ou seja, é tão poderoso a esse Sim. nível Muito. de ter que pegar fila só para pegar uma batata para a filha. Uhum. Mas não é um produto excepcional. Mas aí, óbvio que ele teve mecanismos, eu até assisti recentemente o filme Fome de Poder, Uhum. que é sobre o McDonald's, a história do Uhum. McDonald's, Uhum. e os irmãos McDonald's, né, eles tinham ali, você vê que eles tinham uma visão sobre alguns P's, apareceu o Ray Kroc, que a história até é chata, né, e nem é spoiler, porque isso é vida real, Uhum. rouba a empresa deles, entre aspas, né, acaba fazendo uma proposta meio frajuta Ah. e vira dono do negócio, mas o império que o McDonald's tem a ver com esse Ray Kroc. E aí, uma dor do crescimento é perder qualidade. Sim. Isso assim, quero ver alguém conseguir mostrar algum exemplo, alguma Aham. coisa, não tem como. Não Você tem que ficar comprar, abalado. se você comprar Aham. uma camisa de qualquer marca que é feita em escala, muito diferente de uma alfaiataria. Sim. Tanto que Aham. agora que eu perdi peso, eu sei bem disso. Aham. O braço parecendo balão, o braço gordão, porque é óbvio que as camisas têm Sim. um corte padrão e tá em escala, não tem como. Uhum. E aí, eu sei que você já teve alguns pepinos com isso, né? Sim. Com a Aham. crescente demanda Aham. e aí entra os outros P's, porque indiscutivelmente o seu P de propósito e Uhum. produto, ele tá talvez no nível máximo Aham. aí, pouca coisa Aham. para mexer ou refinar, mas é o que e você falando que não estudou, Aham. vendo que foi instintivo Sim. isso, eu acho muito Sim. legal porque
tem pessoas que estudam anos e anos, cases e cases, imersões e imersões, e não conseguem ainda replicar esses elementos de construção de marca. Que uma hora, quando você entende também, Vítica Burger já foi feito em cima de tudo isso, você vê que não é um negócio aleatório, ela foi fundada, criada e crescerá nesses pilares. Mas são 12 anos que eu e a Ju tem a empresa de auditoria, tudo que a gente aprendeu, você vê que assim, é fácil replicar agora. Mas é um gargalo, as pessoas ainda hoje têm o Brasil é um país tido como um país empreendedor, de nação empreendedora. Só que a gente é muito empreendedor por natureza, por necessidade. Por causa de política, dólar, tudo que afeta o nosso país, a gente tem que empreender. Não necessariamente a gente é profissional nisso. A gente é amador. E quanto mais rápido souber que a gente é amador em algumas coisas, mais você pode buscar ajuda e resolver. E fala um pouco pra mim, assim, hoje, assim, de pensando o que eu imaginava, o que eu imaginaria, né? Minha visão. Tem que estar no Brasil inteiro. Nossa, a Karine tem que vender esse negócio, esse conceito, isso de presente. A gente nunca nem bateu isso. Eu sei os pontos de vendas que você tem, porque é o que a Ju frequenta, mas aonde mais cabe isso? Aonde mais escalar isso? A gente nunca conversou isso. Mas olhando a minha visão do produto que você tem, do propósito que você tem, é igual hoje tem burger. Tem que ter no Brasil inteiro. Por que alguém no Rio de Janeiro não merece um doce laço? Não merece hoje tem burger? Então, olhando o nosso produto e propósito, a gente fica na mesma linha. Tem que ter no Brasil inteiro. Óbvio que tem negócios, você vê restaurantes classe A em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem todo um público, tem toda uma localização. Você vê que nunca vai estar no Brasil inteiro. São negócios de bairros específicos, de públicos específicos, de até fila de espera. É bonito ficar 2 horas esperando para entrar no restaurante do MasterChef. Então, Faz parte da experiência. exato, mas é um outro posicionamento, é um outro propósito, é outro produto. Como que tá hoje, assim? Porque na hora que você falar, você vai me dar os ganchos para entrar nos outros P's. P de produto e propósito muito bem definido, muito bem lapidado, forjado, que seja instintivamente, mérito seu. E é isso mesmo, mulher tem muito esse lado sensitivo, né? Você falou coisas aí, eu sou da área comercial, mas eu não tenho esse lado. Eu tenho mais uma coisa lógica, analítica de dados, mas essa percepção de pessoas, de comportamento, vem muito mais da mulher mesmo. É aquela coisa, quando uma Essa mulher. observação. Quando uma mulher fala, toma cuidado com essa amizade aí. Isso. Melhor você prestar atenção, porque o homem é só quando dá merda que ele percebe. E olha lá, ainda vai buscar razão nisso. Não, Qual é a razão desse negócio ele aqui? vai tentar achar. Então, já discuti muito com a Ju isso no passado, mas tudo que ela falou referente a pessoas Sim. sempre acerta. Então, isso é muito um lado feminino, sensibilidade feminina, sexto sentido feminino. Tem já estudos mostrando os lados do cérebro direito e esquerdo, favorece a mulher entender certas coisas. Isso. Então, É anatômico. eu acho muito legal Sim. você tangibilizando tudo isso. Mas, na minha visão, eu quero no Brasil inteiro doce laço. Sim, porque queremos, coisa boa tem que estar no Brasil. E aí, como que é? O que você imagina? Sim, essa projeção de crescimento. Próximos passos, sim. assim, o que você está A projetando? Doce Laço, agora em agosto, ela completa 3 anos. E eu tenho a sensação de ainda estar começando. E é muito. ótimo Sim, mas na verdade, eu tenho a sensação de ter muito domínio sobre a Doce Laço, porque, de fato, eu comecei sozinha. Hoje eu tenho uma equipe de assistentes. Comecei vendendo, eu morava num apartamento. Ali eu comecei a produção e as clientes iam na porta do meu apartamento para buscar a Doce Laço. E hoje nós somos 7 locais de vendas. Então, em um período aí de 2 anos e pouco e tal. E eu construí um relacionamento comercial com esses locais para me fundamentar e entender um pouquinho sobre esse crescimento. Como eu quero esse crescimento? É um produto, Thiago, que ele tem um leque gigante. Ele pode ser corporativo, a Doce Laço pode ser uma fornecedora de amanteigados e de biscoitos para outros nomes, né? E pode ser um produto final, Doce Laço, como ela é hoje. Então, não há limites nesse sentido, porque é um produto que ele cabe em empórios, em lojas de presente, pode ser franquia, né? Porque é algo replicável. Então, a gente consegue trabalhar com produtos que eu posso, de fato, distribuir para o Brasil inteiro. E aí, essa franquia consegue finalizar esses produtos nos seus locais. Então, resumindo, existe sim uma projeção de crescimento, onde no tempo certo eu tenho certeza que vai acontecer. Se você me perguntar quando vai acontecer, eu não sei dizer. Porque empreendedorismo, para mim, e fé caminham juntos. E eu creio que algo vai acontecer. Eu ainda não busquei investimentos, empréstimos, sócios investidores, porque não está na hora.
de repente, isso tudo vai chegar junto e aí a Docilaço vai poder ir para o Brasil inteiro. Mas a gente está falando agora de um produto que, com investimento, tem grande alcance e uma potência gigante para ser o que nós determinarmos que ela pode ser. Desde um presente afetivo até um alto presente, até lembranças para corporativo, produto de aniversário. A única coisa que eu não me identifico, não sei se você conhece, que é um jeito de fazer bolachas amanteigadas, que é com uma pasta de confeiteiro e tal. Isso eu não gosto porque eu amo sabor. E eu não vejo sabor nisso. E eu acho que nessa trajetória da Doce, eu acho que eu tive 2 pessoas que me perguntaram se eu fazia. Porque as minhas clientes priorizam sabor. São clientes extremamente criteriosas, que não comem por comer e gostam de sentar à mesa ou de quando vão furar a dieta, de ser com muita qualidade. E eu também carrego essa bandeira. Então, é a única vertente que eu não pretendo ir, que é para o personalizado, que tem a ver com corante, pasta americana e tal, que não é o que a Doce não entra aí. É legal, você falou um dos que eu falaria, e falou outros também que eu não tinha imaginado, que realmente é uma oportunidade, né? E até colocando minha visão empreendedora nisso. Existe muito esse mercado de tecnologia, chama de white label, né, Alex? Que é colocar a marca. Então você tem arroz, feijão, café, tem isso. Eu não iria para isso porque você não tem marca, você não está valorizando marca, você está só dando escala. É um mercado que quem faz de maneira correta tem muito lucro, mas eu vejo a Docilaço como eu vejo a Oyster Burger, é um negócio de brand, de marca, é um negócio de ter um valor intangível atrelado à marca. E isso, pensando no longo prazo, isso vale muito, né? Você pode dobrar o valor de uma marca, falando em dinheiro mesmo, em valuation, por esse brand intangível. E então, essa parte do white label, de terceirizar, e as pessoas colocam, eu não iria por esse caminho. Mas os outros caminhos que você colocou, principalmente franquia, tem algumas lojas, e óbvio que você sabe, de biscoito, né? Para não falar o nome dela, em shoppings. Mas eu falo assim, gente, mas não, tipo assim, né? 2 coisas, não é tão gostoso e não vale esse preço. E não é o que a gente fala na Docilaço. Então, eu gostaria de ver, assim, no Iguatemi, em um shopping, uma loja da Docilaço, com todo o conceito, as cores, identidade visual, aquela coisa de sentar com os amigos, tomar café. Eu enxergo muito isso. A gente está correndo atrás para colocar de pé a nossa loja conceito de Hoje Tem Burger. E aí você vai ver, é muito parecido com isso da Docilaço, de momentos, né? De ter família, ter amigos, exatamente. Produtos diferentes para o salão, para o autoatendimento, diferente do delivery, para ter a qualidade ali na hora, de sentar com os amigos. Né? Isso. Então eu vejo que tem muitas coisas parecidas, por isso que eu queria que a gente tivesse esse momento de podcast, até para linkar essas coisas. E aí, óbvio que com a nossa bagagem de auditoria, 12 anos, atendemos grandes corporações, né? Às vezes me perguntam, como eu não falo muito, não posto muito, você ainda tem empresa de auditoria? Eu falo, tenho, por quê? 12 anos o negócio rodando sozinho, por que eu vou deixar de ter? Óbvio que o foco está na Hoje Tem Burger, que é uma construção de marca. Só que tendo esses pilares, a gente já formatou de uma maneira processual para ser franquia. Então lá atrás já teve essa visão. E eu vejo que você está numa encruzilhada aí. Eu vejo que do jeito que você falou, porque assim, eu até entendo o porquê. Tem uma frase que não é minha, mas eu uso muito. Somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Isso define muito para onde você vai, para onde você quer chegar, porque essas pessoas vão puxando a régua. Então, você convive com pessoas que já têm... Se você tivesse 5 amigos que têm franquia, você já estava indo para franquia, pode ter certeza. Porque eles iam mostrar todo o benefício. O investimento que você está falando aí, de sócio investidor, a franquia é isso. São pessoas como eu, que vi valor no seu negócio. Eu vou investir no seu negócio para abrir uma franquia. Gente, será que nós vamos sair daqui com uma franquia, Thiago? E aí eu vou entrar nesses P's. E aí eu vou entrar, porque, por exemplo, eu vou entrar nos 2 P's, pessoas e processos. O P de processos, se você tem uma franquia, você tem um P de processo muito forte, porque você nem consegue lançar uma franquia se essa parte de processos não está totalmente replicável. Então, a Hoje Tem Burger, hoje eu posso abrir em qualquer lugar do Brasil e qualquer pessoa vai conseguir fazer o molho na mesma qualidade, vai conseguir fazer o hambúrguer na mesma qualidade, porque o processo está muito bem definido, tá lá o manual, tem vídeo de treinamento de tudo. E eu vejo que o seu é muito isso, né? É altamente replicável. E aí, por que os P's de produto, você tem algo muito sólido? O P de produto e o P de propósito, e até o storytelling, a maneira que você conta,
é isso que não dá para ser copiado. Óbvio que qualquer um copia o amanteigado. Mas se você olhar o Steinburger, os pilares, o conceito, se você olhar o nosso Instagram, você vê que é uma coisa única, que nem a Doce Laço. Você vê que é uma coisa única no mercado. Então, porque não é o amanteigado, não é o hambúrguer. É a identidade de quem tá por trás É disso. todo esse contexto, é toda essa história, toda essa experiência, todos esses sentimentos que passam. E você vê que a Doce Laço passa exatamente isso e muito parecido com a Steinburger. Então, eu vejo gargalos em negócios como o seu, e eu já citei aqui, eu cito de novo. Talvez um dia essa menina veja o podcast e me chame para conversar. Que era uma menina que saiu de uma empresa também, CLT, formada em marketing, e abriu a Mai Creperia no Cambuí, que era um crepe que eu amava, e qualidade extrema, assim, era um negócio surreal. E, infelizmente, eu descobri no final, e ela já estava para falir, para fechar, e não deu tempo de ajudar, não deu tempo de dar uma mentoria, de tentar salvar. Ela meio que fechou em 2 meses e eu fiquei sem o crepe. Não achava. E acontece isso. É normal acontecer isso, porque é o que eu falei, a gente tem um gargalo cultural muito em cima desse P de processos. É uma coisa que culturalmente a gente não entende. Não, pra que isso? Como assim? Por que eu tenho que desenhar isso, mapear isso, mostrar esse passo 1, passo 2, passo 3? Por que eu tenho que ter pessoas que nem precisam... Mas eu sei como faz, a qualidade depende de mim. Como assim? Um papel vai dizer a minha qualidade? Então, eu já tive conversas de processos com pessoas totalmente assim, irredutíveis. Não. E aí, você cria um gargalo gigantesco, porque não vai ser franquia, não vai crescer a nível nacional. Aí não é nem questão do timing que você está falando, nunca vai existir esse timing, porque não existe nacional, não existe nem cidades vizinhas se o P de processo não tá muito, não existe, não tem como, é assim. E aí é óbvio, a gente tá falando lá atrás, né, o pai disso seria Henry Ford, ele conseguiu uma coisa que era caríssima, que era carros, lá no começo do século de 1900, era caríssimo. E ele falou, eu tenho que conseguir produzir carros de uma maneira que fique acessível. E aí ele começou a criar processos e uma escala, passo 1, passo 2, passo 3, aonde corta, quem está pintando. E até hoje é o mesmo processo de carro, não mudou nada. Refinou algumas coisas, mas é o mesmo. E aí você vê quem se baseou nisso, o McDonald's, se baseou em todos esses pilares, a maneira que a Ford funcionava, tá lá numa hamburgueria. E aí eu uso isso numa auditoria. Consequentemente, eu uso na Steinburger. Por que a Doce Laço não pode usar esse mesmo padrão de produção, de processo industrial, que hoje, nessa revolução que a gente vive, já é uma revolução de tecnologia? Por que eu não posso aplicar metodologias, e tem nomes, né, Alex, bem estranhos, como Scrum? Mas por que eu não posso aplicar uma metodologia de Scrum na Doce Laço? Aí a gente tem a nossa aqui, que é o AAA, né? Por que eu não posso aplicar essa metodologia AAA aqui? Ou metodologias usadas por aí em Toyota, né, em grandes empresas, PDCA, que é melhoria contínua. Por que eu não posso usar isso na Doce Laço? Então, tá lá, né? Sim. O mundo tá lá. Só que a questão é a mentalidade. E o brasileiro não tem mentalidade de processo. Então, o que eu vejo? Quando que você sabe que um P de processo está muito bem definido? E olha que impactante que eu vou dizer. E o Alex é nosso braço direito, é nosso analista sênior. Alex, se eu e a Ju morrer hoje, o que acontece com a Weldit? Não acontece nada. Do tipo, vai ficar de herança para a família, alguém vai ficar colhendo dinheiro. O Alex vai assumir algumas coisas, mas assim, não acontece nada. Porque é tão forte o P de processo, que é mérito da Ju, é tão forte o P de processo dela que todo mundo sabe o que entra, o que faz. Por exemplo, financeiro. O Alex não é financeiro, tem outro financeiro. Tá. Mas o Alex, se o nosso financeiro morrer, olha o quão radical eu tô sendo. O que acontece no dia seguinte com o financeiro? Entende? Sim, eu tô te falando na Steinburger que eu tenho um menino de 19 anos assumindo coisas que eu e a Ju mapeou, né? Então, eu estava dentro da operação da Steinburger, a Ju estava dentro da operação, a gente se retira da operação para validar. Sim. Eu tô falando da Weldit, essas perguntas, óbvio que hoje, se morrer na Steinburger afeta muita coisa, mas eu tenho uma empresa de 12 anos totalmente aplicado àquilo. Sim. Agora, você precisa esperar 12 anos de Doce Laço para seguir um certo caminho que você vai ter mais qualidade de vida, você vai crescer, você vai impactar, você vai... as pessoas terão acesso a esses presentes em mais lugares do Brasil. Sim. Não, vou começar agora, pra que depois? Sim. Então, isso é mentalidade. Porque, óbvio que eu tô vendo potencial, eu posso ser investidor, eu posso fazer isso, eu posso ajudar aquilo. A questão é, nós como empreendedores, quando encabeçamos um negócio, a responsabilidade de dar tração, velocidade, frear, é nossa. Então, você pode expandir por aqui, por enquanto, aí eu freio para validar, e eu vou crescendo. Eu falo isso por raio, né? Então, a Steinburger chega na sua casa. Só que não chegava no começo.
E você Sim. mesmo sabe disso. É Falou, não, mas eu tentei uma vez e não entregava. Porque é óbvio, a gente começou com um raio de 6 km, Sim, 8 km, vai 10 km. aumentando. Hoje a gente entrega 20 km. Porque eu validei a embalagem, eu validei o processo, a Sim. qualidade, quem são os motoboys que são mais rápidos para entregar mais longe. Então, Uhum. foram validações que eu abri o raio e hoje eu não abro mais, porque aí é loucura. Sim. Aí Tá. vai dar merda. Aham. Então, é óbvio que você tem Aham. passo a passo, né? Tem Sim. metodologias que você segue passo a passo. Não é um Aham. passo maior que a perna e não envolve dinheiro, investimento por hora. E depois é óbvio, quando você tá, e vide que o filme Fome de Poder mostra isso, né? Era uma loja, na visão desse Ray Kroc, perfeita. Ele viu a operação, e é engraçado, é muito marcante, você nunca viu, né? Vê Fome de Poder que você vai entender o que é esse P de processo. Porque é o McDonald's, que todo mundo conhece, mas você vai ver um filme de quando o McDonald's virou e se tornou o que ele é. E aí ele vai e paga o hambúrguer, paga as coisas, e aí meio que ele vira. O Ray Kroc vira, como cliente, ele vira pra ir embora, pra esperar, porque, vou ter que esperar. Tá aqui, senhor, seu lanche. Aí ele, não, mas eu acabei de pagar, eu acho que é de outra pessoa aqui. Não, é o seu lanche, senhor. Aí ele fala, não, mas eu acabei de pagar. Sim, tá aqui seu lanche, sua bebida, sua batata frita. Sim. Aí ele, não, isso não existe. E lá atrás era impensável isso. Hoje é normal. Sim. E aí ele pede pra entrar na operação, ele vai na cozinha, e aí ele vê, parecendo uma Ford. A maneira que tá sendo feito o hambúrguer é a monta... Sim, uma linha de produção, surreal. Aham. E... Eu tô vivendo isso. Eu cheguei a comentar com você sobre a Ovoai. A Ovoai nasceu de uma demanda, né, de um lugar, um salão de beleza, onde o fluxo de profissionais e de clientes é muito grande. E aí, eu assistindo essa demanda toda acontecendo, veio o projeto da Ovoai. Só que junto com o projeto da Ovoai, que é um cardápio especializado em variações de pratos com ovos, eu pensei em fazer algo onde as pessoas tivessem a chance de comer algo nutritivo, onde isso ia gerar bem-estar, porque elas estão ali, elas não querem comer qualquer coisa só porque elas estão ali passando horas. Então, quer dizer, você está esperando alguma coisa? Peça algo que faça sentido, desde sabor até nutriente, que te ajude no seu bem-estar com relação à sua dieta, à sua disposição, ou porque você já treinou, ou porque você vai treinar, uma vida ativa. Eu trouxe o meu irmão. O meu irmão, ele foi gerente de operações da Domino's. E aí eu pensei exatamente em toda essa linha de produção. Como que você faz algo ser replicável, com qualidade? E hoje, tanto é que no começo da Ovoai, ele pegou muito no meu pé. Faz o PAP e tal. Por quê? Eu fiz todas as receitas, né? Mas ele cuida da operação. Porque a gente quer uma operação inteligente, muito rápida e que seja funcional não só no alimento, mas na experiência de você comer. Eu usei essa expressão, ele não gostou, então eu tirei. Mas é um fast food saudável. Porque é essa experiência do rápido, só que chega uma refeição prática e proteica nas suas mãos. Então, a Ovoai, ela representa tudo isso que a gente busca num fast food, mas de um jeito muito positivo, porque você vai agregar na sua qualidade de É uma vida. tendência, né? Exatamente. E olha os ganchos que você deu. Você vê que a maneira que você fala de um novo negócio, você vê a tendência que você tem, e isso é normal. Inclusive, são 4 P's, onde e a gente é muito parecido, né? Experiência comercial, e aí eu falo muito do P de produto e de propósito, né? E a Ju vai falar de processos e pessoas. Então você vê que é normal isso, assim. A gente tem uma tendência a seguir as nossas aptidões. Sim. Eu, inclusive, finalizei de escrever um livro que publica no segundo semestre, falando exatamente isso, de perfil empreendedor e aonde você tem que estar focado, que é ali que você tem performance. E eu falo, associo a vários empreendedores, atletas, o mundo animal. Então, não tem como um peixe fora d'água, não tem performance. E você não fala para um leão caçar dentro d'água, não tem performance. E aí é legal você falando isso, porque até o seu outro negócio, você criou a mesma narrativa, os mesmos elementos da Doce Laço. Porque você carrega muito bem o P de produto e o P de propósito. Só que daí você viu que já, tipo, não, peraí, eu chamei meu irmão, por quê? Por causa do P. E essa é a mentalidade. E aí você, e é por isso que eu sabia que seria legal esse bate-papo, porque teria muitos elementos para mostrar claramente isso. Porque isso é mentalidade. Então, e eu te falei que foi na gravidez da Ju, em 2018, que a gente começou a colocar essa mentalidade de se eu ficar nessa vibe que eu tô trabalhando, eu não vou conseguir ser pai, a Ju ser mãe, curtir a Júlia e o tempo não volta mais. Você perdeu ali os anos da criança, já era. E aí você vê que a Ostenburg já começou com essa mentalidade. E aí você está falando de um novo negócio que você está entrando com essa mentalidade. E tem que ser, às vezes, forçada isso, e não necessariamente você tem que aprender ou estudar ou fazer algo, mas
Eu preciso buscar ajuda Você tem que aqui. estar junto com quem sabe. E é legal o que você está falando, porque é a maior dificuldade, nossa. Tanto que você vê assim, aonde que peca no atendimento. O brasileiro, ele se gaba de ser um ótimo atendente, de ser anfitrião, de ser legal, de garçom é ótimo, atendente é ótimo. Você tem várias pessoas que se acham ótimas atendentes. Ah, legal. No conforto, eu já tive vários no atendimento. Hoje está o Felipe lá e eu meio que alerto ele. Eu falo, cara, é legal atender bem de terça, de quarta. E quando bate os dias de recorde aí, que vai apitar esse WhatsApp sem parar, vai apitar o chat do iFood sem parar, o cliente vai começar a ligar, porque ele não é o perfil que quer mensagem, ele quer que você atende ele na hora. É aí que eu quero ver se é bom de atendimento. Então, a escala tira a performance de qualidade de atendimento. Então, a gente está falando de qualidade de produto, mas olha só, o P de processo, ele não é só para qualidade. O P de processo, inclusive, ele entra para manter a qualidade do atendimento. E é aí que muitos pecam. Então, você olha hoje, quem que ainda me surpreende, porque é muito difícil. Isso é um gargalo para muita gente. Quem que ainda me surpreende com qualidade... O Alex veio discutindo da Nespresso, né? Putz, cara, fico puto com aquela ura. A Apple, mais ou menos, ainda Se você for uma loja própria da Apple, eu já tive vários iPhones, meu, deu pau no botão, me deram um iPhone novo, pau na bateria, me deram um iPhone novo. Mas tem que ir numa loja da Apple mesmo, não dá pra ir, só porque tem lá o logo da Apple não quer dizer que é. Mas se você for numa loja da Apple, seja lá nos Estados Unidos ou em São Paulo, alguma que é oficial da Apple, eles resolvem de uma maneira, nem discute, é isso, beleza, leva lá. É que busca resolver o problema. Mas é raro isso. Na escala, o que a Apple faz, isso é muito raro. Então, você vê, a gente pode ficar aqui debatendo só do P de processos focado em qualidade. Só que o que eu vejo em muitos lugares, e pecam nisso, por exemplo, o Outback tem um atendimento excelente, mas eu já tive pau lá de atendimento, porque estava fervendo de uma maneira que o processo estava falhando, não estava indo. Ontem se aplicou um processo na Westin Burger que até eu faria diferente, mas aí a Ju falou, não, mas tipo, eu sei que você faria diferente melhor, mas isso não replica. 24 anos que você vende e atende, como que eu vou replicar? Alguém não vai ter 20 anos de experiência. O Felipe tem 19 anos, ele seguiu o processo, não é a super satisfação, mas o cliente entendeu e é aquilo. Até para padronizar. Exato, mas olha só, esse P vai longe. A gente aí, vamos entrar no P de pessoas, e aí você vai ver como o gargalo pode ser brutal. Porque do tipo assim, como que você contrata alguém? Você falou pra mim, pediu alguém para contratar, tô buscando alguém. Como que você busca alguém se os P's de processos não estão tão bem definidos ao ponto... O Alex é um analista e ele passou por todo um teste, por todo um recrutamento, foi aplicado testes nele, ou seja, ele ia fazer uma função de analista. Eu jamais jogaria o Alex comercialmente falando. Por mais que ele queria emprego, você lembra do Will, né? O Will pediu vaga comercial e ele se inscreveu numa vaga comercial. Na hora que ele veio, fez todo o processo, a gente jogou ele para analista. Ficou abaixo do Alex durante muito tempo, 3 anos. Então, o que eu percebo hoje? A falha é tão grande, nossa, em vários negócios. Porque eu não existo mais. Eu morri. Não existe mais a Ju. O Alex sabe exatamente quem que ele tem que contratar para colocar na equipe dele de analista, se um novo financeiro, alguém comercial, ou seja, tem que ser tão forte os pilares que o negócio literalmente não é só funciona sem você. É um menino de 19 anos replicando o que o Thiago faria da maneira que ele faria, seguindo o processo, atendendo bem o cliente, a cozinha mantendo a qualidade, o motoboy sabendo o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Então, é legal isso que você falou do seu irmão, porque já mostra um avanço de mentalidade nesse negócio novo, que tem que ser replicado também na Docilaço. Isso tem que ter... Eu apresento, na verdade, eu não costumo apresentá-lo como meu irmão. Eu digo que ele é meu sócio. Porque ali eu não enxergo ele como meu irmão. Porque ele tem um perfil que eu preciso. Então, ele tá comigo e ele foi uma pessoa estratégica, não só porque eu o amo, mas porque ele tinha esse perfil e sem esse perfil eu não ia passar de onde eu estou nesse momento. Então, não tem só a ver, sabe, com você. A gente conversou bem no off aqui, né? Antes de começar. Eu adorei essa frase, né? De que você não pode contratar quem você não demitiria. E eu não teria comigo, e tanto é que eu já recusei convites de sócios e tal, por não ter um dos P's que está relacionado ao propósito. Então, você tem que estar junto, olhando para o mesmo propósito, trabalhando na mesma direção e conseguindo padronizar, replicar, mensurar
e vender a mesma qualidade. Isso é fato. Eu não estou explanando muito o propósito porque o seu é definido, mas o balizador de tudo é o P de propósito. Inclusive, a imersão que a gente faz amanhã começa com o P de propósito, porque você tem, mas tem muitas pessoas que pode até ter, mas aí não está claro, não está evidente. A partir do momento que não está evidente para todas as áreas, o cliente não tem a percepção daquilo, que no seu caso tem, no caso da Hoje Tem Burger tem, mas aí o cliente não tem percepção daquilo, automaticamente, como que você cobra um funcionário se ele nem sabe, não tem um balizador? Então, a união, o afeto, fazer com amor, a qualidade, né? E pouquíssimas vezes que teve alguma coisa, você não, Ju, eu vou levar outra aí, que não sei o quê, porque tá lá o propósito balizador. E é um P muito pouco falado. Os gargalos reais, se eu dividir em 2 quadrantes, o P de produto sempre vai existir, as pessoas vão querer melhorar o produto, a qualidade, vão sempre investir no produto. Pessoas, que as pessoas são importantes, sem pessoas eu não faço nada. Então, esses P's, instintivamente, a gente busca, faz curso, faz coach, faz gestão, busca autoconhecimento. Você vai fazendo certas coisas que você consegue melhorar no P de pessoas e no P de produto. Mas o propósito, muito pouco falado, porque é algo intangível, subjetivo, milenar, místico, mas não é. Por quê? O propósito, ele pode ser. Eu vou falar um propósito de uma empresa grande e não tem nada demais. Você vê o propósito do Grupo Ambev, o propósito deles é lucro, é dinheiro, performance, tipo, é isso. E é uma das empresas, hoje eu não sei como tá, mas já foi muito martelada por ter muita cobrança, muita pressão, e as pessoas processam por assédio moral e ficavam, sei lá, tinham burnout, tinham não sei o quê. E óbvio que eu não tive a oportunidade, porque em um certo momento, quando eu entendi a cultura da Ambev, eu já não ia mais procurar CLT, mas meu sonho é trabalhar na Ambev. Eu falei, pô, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso, porra. É isso que eu quero. Porque perfil, eu me enquadro naquele propósito, naquela cultura. Comercialmente, eu quero vender, eu quero entregar o melhor, eu quero fazer. Que é o que você disse aí. Talvez você também se enquadraria super bem na Ambev. Maneira que eles atuam. Então, o propósito não é nem essa questão que às vezes fica de ser algo bonito. Não precisa ser romantizado. Não. Se você focar Sim. em solucionar a Sim. dor, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim. Eu sempre usei a expressão, solucionar problemas. Tanto é que até em casa, os meus filhos, eu sempre digo isso para eles. Não me traga o problema, me traga a solução. E aí você pode até fazer isso junto. A solução você faz junto, mas ela precisa existir. Então, o meu foco, não só em negócios, mas o meu foco de vida é solucionar problemas. Quer seja a pessoa que quer levar um presente e não sabe o que comprar, quer seja uma pessoa que está ou num shopping ou num salão de beleza, quer comer alguma coisa, mas não quer comer qualquer coisa, mas ela precisa ganhar tempo que vai gerar bem-estar e qualidade de vida. Então, quando a gente direciona o seu trabalho, você canaliza a sua energia para de verdade solucionar o problema do outro, você tem um negócio nas suas mãos. E aí, você padronizando, você consegue replicá-lo e fazer dele algo muito rentável. Um novo negócio, que por mais que está usando o nome fast food, até entendo que leva um pouco para lado de McDonald's, né? Até entendo o que o seu irmão falou, mas assim, mas é uma tendência. Fast food saudável, tipo, o termo é uma tendência. É porque fica fácil a compreensão do que é. Ou seja, é algo que, tanto é que a nossa tagline é essa, ovo ai. Sua refeição prática e proteica. Eu com certeza isso. eu vou consumir vários. Muito mais que a Doce Laço, nessa nova fase, né? Sim. Não tem nada a ver com coisa com a outra, mas nessa nova fase, com certeza eu vou consumir muito mais. Porque tem a ver com o meu momento, né? E o podcast da semana anterior foi sobre franquias. Até legal você assistir depois, tá? E o que tava aqui, o Joaquim, que tem uma holding de franquias, ele tem uma de fast food saudável, chama Go Juice. Foco em sucos e saladas. Tem no aeroporto. Eu sei. Então, assim, você vê que, assim, é uma tendência. Então, sim. ok, eu até entendo o termo, dá pra você melhorar ali, fazer Eu brinco, com um termo, eu brinco que eu falo que eu sou fit fat. Porque o que acontece? Eu gosto muito desse equilíbrio que a vida nos proporciona. Se eu disser pra você, Thiago, que você vai ter que viver nessa dieta o resto da sua vida, que você nunca mais vai comer um doce laço, a sua vida vai ficar muito triste. Mas, se isso for uma meta, se isso for uma meta, se for um tempo, inclusive é prazeroso, porque isso tem a ver com desafio. Você vai vencer esse desafio, você vai fazer do seu corpo o que você quiser com ele. E aí, depois, você vai ter tanto domínio próprio que o doce laço vai ser o seu momento, o seu prazer, a sua delícia. Aquele momento que você vai sentar com a Ju, com a Júlia na mesa, e você vai contar depois pra Júlia, lembra quando você era
pequena, filha, Sim. aquela bolachinha que a gente comia junto e tal. Então, assim, A Júlia a adora. disciplina, então. Bochinha, papai. Ela é muito Bochinha. linda. Bochinha, papai. Coisa mais linda. Fora que a gente tem que falar dos outros benefícios, né? Porque a despensa inteira é arrumada com docilaço, Então, gente. gera organização ainda. Não, é surreal. Tipo, A Ju já me aveia, mandou foto. aveia, tudo. Arroz integral, Sim, tá aveia, tudo. é isso. Fora a organização, É tudo isso. bonito ali com a Coloca gente. lá, Tipo. Não, mas é uma coisa que você não usou muito isso, mas é uma coisa que Mas é muito isso, tanto é que agora a gente tem refil, porque graças a Deus, Sim. as pessoas elas não param de consumir docilaço para si e para casa. Sim. E o que fazer com os potes? Então agora a gente tem refil. Sim. Então, pronta a entrega, as pessoas também encontram refil, porque Sim. foi uma outra dor. Então, assim, você vai conhecendo a sua marca e você, com ela, vai crescendo, entendendo que o seu foco maior, sendo cliente, você encontra meios de solucionar os problemas. Sim, exatamente. E já, né, óbvio que eu mostrei, falei de várias visões e várias coisas de potencial, da minha visão. Eu acredito muito que uns 10 anos assim, provavelmente minha vida vai ser só ser mentor, investidor, sabe? Investidor anjo, mentor. Sim. Porque para ajudar esses negócios a voarem Sim. mais alto, porque é todo um impacto social, Sim. gera emprego, sabe? Desenvolve, Sim. é uma coisa assim. Quando você tá dentro de um negócio com propósito, e é evidente isso, assim. Se a gente for entrar, sempre entra nesse assunto também, e tem que entrar. Não é fácil, é estressante, né? Tem que ter, a gente fala de inteligência emocional, tem que buscar autoconhecimento. Você tem, já fiz com o meu psicanalista aqui, aí a Ju faz terapia, ou seja, o empreendedor ele tem uma carga muito grande ali, quem tá abaixo, despeja essa carga em cima, muito BO, muita correria. E aí, quando você tá dentro de um negócio, que você vê que tem relevância, que tem valor, que tem propósito, é melhor para todo mundo. E os números são assustadores, né? De o mal do milênio, depressão. Quando você analisa aquilo, existe depressão por vários motivos, vários gatilhos, né? Depressão, decepção amorosa, dívida, desemprego. Mas é surreal, assim. A maioria tem a ver com o profissional. As pessoas estão nos lugares errados. Elas estão sem sentido, sem valor. O que eu amo, o que eu gosto, não tá legal com esse negócio, com essa empresa. E eu tenho bate-papos com funcionários, alguns que se entende ali, não melhor não continuar. E tá tudo bem porque é isso mesmo. Mas é que nem eu falei, a Ambev, ela assusta, e já assustou muitos amigos meus e tipo, não, eu jamais trabalharia lá. E eu gostaria de trabalhar lá. Como tem outros lugares, eu tenho amigos que, né, piadinha, mas eu falo que eles abraçam árvore, que não é muito o meu perfil. Eu falo, olha, tá muito ursinho carinhoso, muito fofo o ambiente. Eu vou ficar meio tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tem pessoas que amam ambientes, assim, de tudo junto, de equipe, teve funcionário que saiu daqui e postou, fez um super post, deitado no puff colorido, isso que é vida, eu tô amando, tá aqui. Então, tipo, fica no puff. Mas a ideia é esse controle, essa consciência que a gente tá buscando. Então, negócio de valor, de propósito, que eu sei que vão atrair pessoas de valor, de propósito, e o negócio vai crescer e vai construir algo maior. Isso que eu falo, o que eu vejo, o que eu quero, o que eu imagino. Depois você vai ter essa pergunta para você do futuro, mas, pô, eu quero ver nos maiores shoppings, eu quero ver a nível nacional a Docilaço, porque é algo de valor, mas eu tenho que ajudar a Karine, pelo menos a mentalidade dar uma viradinha, que você tem todo o alicerce, uma base para ser feita e construída, para daqui 10 anos você olhar para o negócio e falar, talvez aquela conversa, aquele bate-papo me despertou algumas coisas levou a isso. E aí sim eu busquei, e eu achei legal do seu irmão, porque já é um indício, já é uma visão, já é tipo, não, realmente. E eu falo de muitas vezes aqui também da síndrome do Superman, e a mulher seria a Mulher Maravilha. É normal, o empreendedor, o homem acha que é o Superman, aí a Mulher Maravilha acha que... A mulher empreendedora acha que é a Mulher Maravilha, mas eles, inclusive, têm calcanhar de Aquiles, né? O homem, o Superman, ele tem a Kryptonita, ele não é indestrutível. Ele ainda tem ali Kryptonita. E aí, você tem que buscar ajuda, você tem que realmente buscar pessoas... por isso que seu irmão, eu vejo que é algo muito estratégico, talvez nessa nova fase que você vai, porque ele, só pelo pouco que você falou, ele é o perfil da Ju. Ele é. Então eu casei com o meu perfil oposto, né? Isso. Quando eu falo dos 4 P's, os 2 quadrantes, você vê, eu e você tá para um lado, o seu irmão tá indo para o outro. Então, apesar de, olha que é legal até para você levar isso, e para quem estiver assistindo, é legal até ver isso. É normal a gente se sentir
Como a gente é comercial, então a gente conhece muitas pessoas, a gente lida bem com pessoas. E eu tive muito esse embate com a Ju, de RH, de pessoas. Sim. Não, mas eu que sempre estive envolvido com pessoas, eu que conheço, eu que não sei o quê, e bababá, e bababá. E aí o perfil mais processual fica aparecendo como se não soubesse lidar com pessoas. E a Ju é uma exímia gestora de pessoas, talvez seu irmão seja também. Por quê? Eles são tão processuais, eles enquadram aquilo dentro de processo, dentro de tabelas, que não é que eu lembro assim, a Ju, um dos maiores feedbacks que teve pra Ju, assim, de feedback 360 foi, a gente gostaria que você perguntasse mais como foi o nosso dia, o nosso final de semana. Só que, tipo assim, não era o perfil da Ju, só que ela desenvolvia, e ela, vídeo Alex que tá aí, ela desenvolvia e fazia essas pessoas serem tão melhores do que elas imaginavam pelo perfil processual. Então a Ju carrega o P de pessoas, porque ela consegue enquadrar processos dentro de pessoas. E aí, é uma frase da Ju, ela falava assim, esse processo de auditoria só vai estar do jeito que eu quero quando o Jonathan conseguir realizar. O Robert, né? Você lembra? E aí eu falei, meu, mas ele faz isso, eu não sei se ele vai conseguir, é meio complexo, né? E o Alex pegou essa transição. E aí a Ju fez um processo que ela falava assim, o processo tem que ser tão simples. E ela tem lá a parte dela de fluxograma, a parte de desenhado, se que nem na hamburgueria. Se é necessário ter vídeo, e o Alex participou disso, da captação do treinamento, do processo, do manual ali em vídeo, porque cada um tem uma habilidade, né? Visual, auditiva, sinestésica, cada um tem um canal de aprendizado. Então, olha a visão da Ju, ela criou um processo de desenvolvimento, e o Alex lembra essa planilha de desenvolvimento, que incapaz, você eu não sei, mas eu incapaz eu criar aquilo, tipo assim, e você vê na hamburgueria isso, né? Você viu ontem ela elogiando o menino novo que entrou? Acabou de entrar. Nossa, Vinícius, tá tudo verde aí a planilha. Olha que louco isso. Ele acabou de entrar e tá lá a validação que quem tá aplicando a planilha é o Felipe, né? Que tem 19 anos. Não é a Ju. Você acha que é a Ju que tá lá? Ou o Alex, que tem competência, que já fez, né? Já aplicou essa planilha? Não, o negócio é tão simples que a Ju já montou, o Alex já validou, agora tá o Felipe validando o menino. O Felipe não é gerente, não é supervisor, que é outra coisa. Você falou de hierarquia, é outra coisa cultural. Ah, mas não é supervisor para me ensinar, não é diretor, não é gerente para me ensinar. Então, culturalmente, você tem várias barreiras no P de processos e o P de pessoas. Então, eu penso, na verdade, esse projeto novo com o meu irmão, ele é recente. Mas eu já... Não, já estamos, já pode, iFood hoje. Já vou testar Já hoje. vai testar. Você sabe que eu vejo o meu irmão, ele é como se ele catalogasse o comportamento das pessoas. Sim, isso é. Então, isso é assim, enquanto eu tô, às vezes, olhando a Maria como sendo a Maria, ele consegue catalogar o comportamento da Maria. Sim, é isso mesmo. E aí isso vira uma planilha. É isso mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O que é uma combinação muito boa. Eu sinto que agora eu tô turbinada. Sim. E na Docilação você não tem isso? Ainda não, mas eu vou trazer ele. Eu tenho meu marido. O meu marido é meu braço direito, Sim, esquerdo, meu financeiro. Ele tem essa não, visão. ele não tem. O meu marido, ele é operacional. Sim. Porque hoje a Doce, ela é muita operação. Sim. Porque como nós somos 7 locais de vendas, toda essa operação de frescor, de produto, de qualidade, de financeiro, de compras, quem cuida é o meu marido. Sim. Então, na verdade, a Doce, ela já é grande no sentido de precisar de diferentes perfis para andar. Mas ela também anda sozinha. Tanto é que hoje ela me dá liberdade para eu ter esse outro empreendimento. E até o ano que vem, até o meio do ano que vem, eu quero ver se eu coloco mais 2 em andamento. Então, eu tenho mais 2 para andar. Por isso que eu preciso, de fato, de empresas independentes que consigam me gerar tempo. A frase final do Empresa Diamante, né, que é da Ju, né, apesar de eu falar e eu aplicar e ajudar a aplicar alguns P's, mas a Ju até a minha parte, né, ela transformou aquilo numa metodologia, tanto que as aulas gravou eu e a Ju, mas você vê que ela 80% é ela falando ali, porque é a cabeça dela, é a genialidade dela. Mas a frase final do como você sabe que é uma empresa diamante, que é uma empresa de sucesso, né, Alex? Que de novo, né, não vou marcar o Thiago Oliveira nisso. Mas é quando você sabe que você tem uma empresa diamante, uma empresa de sucesso, quando os donos, o fundador, se torna irrelevante para o negócio. Sim. Hoje eu não sou irrelevante para a Hoje Tem Burger. Ela tem todos os pilares crescendo, mas óbvio que eu e a Juliana ainda não é irrelevante. Mas para o Eldite, a gente é irrelevante.
não depende mais de mim para financeiro, cobrança, atendimento. Ou seja, não depende mais de mim. Sim. E na falta de alguém, tá lá o processo desenhado para outro entrar e já substituir e fazer aquilo. Então, o que você está falando de... Você falou de novos empreendimentos, você está abrindo um segundo. Tem várias experiências próximas, assim, de família, né? Uma que eu cito sempre aqui no podcast é o da minha sogra. Tinha uma loja em Itu de roupas que bombava, era o Point, era a marca, e ela abriu a segunda. E aí, com outro conceito, com outro público-alvo, e aí perdeu as duas, porque uma dando errado, põe dinheiro da outra. Então, assim, eu tenho até mais negócio, eu não mostrei aqui, né? Eu tenho até um negócio de games aqui, tem um laboratório de P&D aqui, de um negócio nos Estados Unidos. Mas você vê que, assim, são pilares aplicados nesses negócios que tem começo, meio e fim. Sim. Então, como eu falei, eu e a Ju estávamos na operação da Burger, validamos várias coisas, isso foi já repassado, aí o Alex já validou, e aí um outro funcionário meu que chama Thiago já fizeram essa validação, agora já está na terceira geração, e aí fica orgânico. Aí fica uma Você roda... sabe que a decisão da segunda empresa veio quando a Doce me deu tempo. O negócio estava tão. É óbvio que ainda tem muito para crescer, muito, mas quando eu falo muito, eu falo muito. Mas no momento em que eu me vi sem ainda dar o segundo passo na Doce, eu falei: peraí, parada eu não vou ficar. Então, a empresa ela está dentro da proporção dela tão saudável que eu consegui me ver tendo tempo para outro empreendimento. Mas, por exemplo, assim, a Doce, com certeza, você tem números, você tem margem, você sabe o que é, o que não é, desperdício. Que nem a Burger, completa 2 anos, pô, eu tenho 2 anos de números, Sim. e com esse nosso viés de auditoria, então eu tenho mesmo 2 anos documentados de número do que é e do que não é. Você tá abrindo um novo negócio que não tem números. Por que não focar em dobrar a Doce Laço? Por exemplo, você falou 14 pontos de venda. Porque, analisando o que você tem em números, por que não de 7 para 14? Sim. Por que você tomou? Até quero entender isso. Assim, por que você tomou a decisão de ter um negócio novo, que vão ter desafios novos, pepinos novos, aí você vai ter ainda aprendizados com processo, gestão, pessoas, logística. Ou seja, o que te levou? Porque eu tenho pessoas, né? Até inclusive um amigo que é super conhecido agora e cada vez mais sucesso no mundo digital. Fizeram essa pergunta ontem para ele e respondeu no stories dele, o Ícaro de Carvalho. E ele falou, perguntaram porque ele não investia, porque ele não tinha outros negócios. Ele falou, para quê? Se o novo mercado me dá isso, eu invisto nisso, renda passiva. E ok, tenho amigos que têm vários negócios e vivem disso. Então tanto faz o caminho, mas é óbvio que se você tem um negócio que você tem um planejamento melhor, você tem números melhores e você aplica aquilo e aquilo dobra, triplica de tamanho e seria um caminho mais fácil. Por isso que eu quero entender a sua visão. Qual que é a diferença de dobrar pontos de venda e você é comercial, você tem case, depoimento, prova social, propósito. Pô, você tem todo o storytelling ali, o background. Seria até ridículo de fácil dobrar essa meta. E aí, ó, você já sabe se dobrar a meta, o que você é de faturamento, contratar mais pessoas. Putz, é um caminho, inclusive, nessa análise, eu não quis dobrar a We Audit. Eu falei, do jeito que tá, eu tenho clientes na minha carteira há 10 anos, eu tenho coisas estabilizadas que o dobro é um esforço tão descomunal que é melhor ficar do jeito que tá. Eu literalmente trabalhar 4 horas por mês, focar em algo que vai me dar trabalho agora, mas eu tenho a chance de ser 10, 20 vezes maior que a We Audit em um intervalo de tempo X e Y. Então, eu tive essa análise quando entrou. E fora que eu estou validando uma metodologia que vai para o mundo digital, vai virar um produto digital. Então, teve várias análises ali. Nesse momento, quando apareceu essa oportunidade, por mais que você falou, por mais que a tendência... Por exemplo, isso que você está falando, que você falou, eu já estava assim, não, ok, eu estou fazendo isso, mas isso vai ser franquia. A Doce Laço não. Mas isso tem uma pegada total de franquia. Isso vai para shopping, não sei o quê. Exatamente. Tipo assim, o que foi na hora de decidir dobrar o faturamento, dobrar os pontos de venda da Doce Laço, sendo que tá tão arrumadinho, Sim. entrar em um negócio novo, que querendo ou não, já começa a ter muita concorrência, já, como é tendência, é que nem paleta. E aí o perigo da tendência e se não durar muito? Por exemplo, por que hamburgueria? E é legal esse bate-papo, porque, óbvio, a ideia é bater um papo e agregar e um ajudar o outro no bate-papo, mas também ficar gravado para outras pessoas que estão escutando.
uma das pessoas mais ricas do mundo, que ficou oscilando, né? Elon Musk, Jeff Bezos, ficou oscilando o povo lá em cima, mas o top bilionário do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, falou: cara, enquanto vários ficam querendo inventar o futuro, saber o que vai acontecer no futuro, eu penso simples. O que daqui 10 anos continua sendo vendido, consumido? E aí, por isso que o hambúrguer não é aleatório, entende? Porque é óbvio, e aí mérito também tem a ver com o McDonald's. Sim. É o produto alimentício mais consumido do mundo, é hambúrguer. Disparado, por causa do McDonald's, você tem números comprovando isso. Então, a Hoje Tem Burger entrou com todo esse conceito. Daqui 10 anos eu existo ainda. Agora, você tem várias modas, o que tá estourando aí, e eu também não sei para onde vai ou como vai ser, e tá crescendo muito a coisa do poke, comida saudável, comida. Que daí tem. Eu já vi alguns vídeos de nutricionista mostrando que assim, é saudável, mas não quer dizer que não é calórico, porque esse molho X, porque essa castanha. E aí eu já vi análise de vídeo de nutricionista mostrando um pouco com 1.200 calorias. Ou seja, vou comer doce laço, então. Vou comer duas, três bolachinhas. Mas você vê que assim, não cai, ninguém tá atacando ainda o business, mas a gente sabe como funciona a internet, como funcionam as coisas. Então, é saudável? É. Mas, por exemplo, na minha dieta, a minha dieta é de 1.800 calorias hoje. Não cabe um pouco. Tudo que tem ali dá 1.200 calorias. Era criança, você lembra de comer ovos ou você lembra de ovos? Não, isso é fato. Isso Aham. é fora. E Inclusive. você acha que quando a Júlia estiver bem velhinha, ela vai comer ovos? Não, a Júlia, entre aspas, eu vou falar obrigado, né? Pra Ah, nenhum doido aham, achar algo, mas assim, tipo, é obrigada. Ela tem que comer um sim, ovo. Eu como dois de ok. manhã, ela tem que comer um ovo de manhã, porque Aham, ovo é considerado o tá. segundo melhor alimento É da isso face da mesmo. Terra. Ele Ele só gera vida, perde, né? Ele gera vida. ele só Aham, perde para leite materno. isso. Então, olha que doideira. Então eu consegui responder a sua pergunta? Mas assim, o foco do ovo, por isso que eu tô falando que eu achei muito legal. Aham, E por isso que o fast food que eu falei saudável é uma aham, tendência sim, e aí tá explodindo. É assim, é. eu vi um podcast de uma marca lá no. Tem um investidor muito grande lá em São Paulo. Já estão querendo abrir 40 lojas só em São Paulo. Os caras já querem dominar tudo. Caraca, aham, Então, assim, tá uma tendência aham, mesmo gigantesca. sim, Eu tô falando, porque essa é uma pergunta, não só para você, mas é uma pergunta para todo mundo. Quando você quer ter um negócio, é óbvio que a Docilaço vai continuar existindo sim, daqui sim, 10 anos, porque. Mas é aquela coisa de querer inventar o WhatsApp, o Facebook, o novo Uber. Quando o segredo tá no que existe, fazer isso, bem feito, é. O entregar o simples muito melhor. bem feito Exato. na verdade, a Doce Laço, o que eu pensei, sendo bem estratégica, Sim, eu tava com a faca e o queijo na mão, com a história da Ovo Ai. sim, Porque eu tinha um lugar onde tinha demanda, eu sim, tinha credibilidade naquele lugar, porque eu não estou abrindo do nada uma Ovo Ai. Eu estou sim, num lugar já com fluxo de pessoas, onde sim, os donos conhecem o meu jeito de trabalhar, sim, que sim, envolve caráter, confiança, sim. excelência no que entrega. E eu tinha o meu irmão com esse perfil de operações, Sim. de padronizar Ou seja, processos. você conversou com ele antes de dar o próximo Exatamente. passo, ele aceitou, ele falou que Isso, aí ele falou, viria. beleza. Porque, tia, eu vou dizer uma coisa pra você. Se essa combinação de sociedade, e eu creio que vai dar muito certo, Sim, eu vou conseguir replicar em qualquer outro negócio meu. sim, Ou sim, seja, primeiro vem a Ovuai, sim, todo essa implementação de sim, sim, processos, sim. sim, para ser franquia, e depois eu posso estender essa Ah, junção sim, minha e do meu irmão para sim. todos os meus outros Você nunca tinha empreendimentos. trabalhado com ele? Não, não. Tem uma frase que, essa é nossa, essa aí não é pra marcar ninguém, né, Aham. Alex? Inclusive, estabilidade não existe, que eu nem usei ainda essa. Eu sempre tento usar a Geração de camiseta. valores. Ah. Inclusive, que é outra pessoa também, que eu consegui ter o MBA, né? Tomar um café. Uhum. Sentei por 2 horas e meia com o Flávio. Aham. E é um MBA de negócio, É. assim, surreal. A visão que ele Sim, te sim. joga lá pra catapulta pra 20 anos na É frente. surreal. E essa coisa de escala, de rede que ele tem. Então, inclusive, né, depois disso que me fez refletir sobre a Weldit. Porque foi em 2019 que eu tive esse café com o Flávio. 2020 veio a pandemia, mas já estava ali meio que decretado que dobrar de tamanho a Weldit era um esforço descomunal. Baseado em tudo que o Flávio tinha falado, eu já comecei a criar uma visão de rede. Então, hamburgueria, franquia, ou seja, já estava tudo conectado para chegar, e o que eu quero chegar, onde o Flávio mostrou, a Weldit não chegaria. Não tem como. É um mercado de grandes corporações. Você olha, ela tem 500 mais lá na lista da Forbes, 500 mais. Então, assim, não é um negócio que eu não vou ter milhões de clientes, porque tem 500 mais. Não, exato.
E aí o que você está falando é legal porque enquadra nos 4Ps essa visão, porque dá para entender que é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então, o local, tudo que aconteceu, mais você e seu irmão, é um encontro. E aí vai cair numa outra frase que eu falo aqui, que eu e a Ju fala muito aqui, que a gente, independente de ser parente, de ser até marido e mulher, você só passa a conhecer efetivamente uma pessoa quando você trabalha com ela. Porque inclusive eu escrevi um livro de perfil profissional, comportamental, mas ligado à profissão. Porque o que nos leva e para onde a gente vai tem a ver com trabalho. Não tem casamento saudável, não tem saúde, não tem empresa, não tem sucesso, não tem eu sou diretor, se o profissional é uma porcaria. Isso não existe. Trabalha com o seu marido, como que você consegue? E aí eu sempre penso o seguinte, como que você consegue não trabalhar com o seu e ser casada com ele? Não conhece. Eu já sou Entende? assim. Eu já sou É assim. nesse nível. Não Então, é conhece. óbvio que você tem desgastes e tem impasses e tem tudo. Mas quando você consegue resolver Sim, ali, sim, com a pessoa que está com você na sua vida, sim. você resolve qualquer outro tipo de conflito. E o intuito é sempre resolver para ficar tudo bem e não para se estabelecer uma guerra. E aí, quando você fica tudo bem nos bastidores, você estende isso para todas as suas outras relações. Nunca vai depender só de você. Mas o comportamento de levar aquilo para uma solução, você depois que você aprende isso, você consegue ter sucesso nas suas outras relações. O E seu empreender é marido, sobre relacionamento. o seu marido com É. certeza você conhece muito bem. Agora, o seu irmão, você já começou a operação. Isso, começamos, já estamos a 1000. Isso que eu ia falar, em pré-preparação, montagem, tudo. Você tá trabalhando antes de inaugurar, ou seja, quanto tempo você tá trabalhando com seu irmão? Nós começamos em dezembro. 5 Simular, meses. já estamos aí testando receitas, um Sim, faz uma coisa, o outro sim. faz Ou outra, seja, a uns gente se 5 meses divide. trabalhando. Para eu estar aqui agora, por exemplo, ele está segurando Sim, as pontas sim, 100% no Ovoai. sim. Nós ainda não conseguimos toda a contratação que a gente Sim, mas precisa. é normal. Ele é uma pessoa que ele ficou com uma determinadas funções, eu fiquei com outras, e nesse momento ele está lá cuidando e eu estou aqui. Sim. Então a gente já se subdivide nos papéis. Sim. E até agora estamos tendo sucesso, não porque tem tudo dado certo, mas porque a gente tem superado tudo e acreditar que as coisas estão se desenrolando para um bem muito maior. Não, e quando faz com qualidade, quando tem propósito, não tem como. É uma coisa assim, isso é evidente, não tem como. Tia, eu não sei se você vive isso com a Ju, mas penso que sim. Eu já vivia isso com meu marido, né? Mas no comecinho, quando eu via o meu irmão se desdobrando e resolver um problema aqui e tal, para mim é emocionante. Uma das coisas assim, que me tocam muito é ver o meu irmão feliz. Quando ele está fazendo uma coisa e ele vai de um lado e vai para o outro e eu vejo o meu irmão feliz. Sim. Isso é algo que é impagável. Sim, o negócio precisa ter valor, precisa ter propósito, é o que eu tô falando. Quando você abre, e é normal pela necessidade, abrir de dinheiro por dinheiro, é normal, nossa, pandemia, fiquei sem emprego, vou ter que fazer alguma coisa. Vira, né? Eu vi que assim, virou uma enxurrada de cursos online, faça dinheiro. E óbvio que você vê parentes, amigos, perguntam, "Ô, será que eu faço isso? Pô, eu preciso fazer pelo menos uma renda de 2, 3 mil por mês. E vários que fizeram curso, pagaram até do dinheiro que não tinha e não tiveram muito retorno, porque às vezes você não tem nem a cabeça boa para pensar, para aprender, para aplicar aquilo. Investimento, né? Porque às vezes o negócio é incrível, mas sim, você precisa de investimento. Sim, o negócio não foi. Não. E aí, agora que normalizou, voltou pra CLT. E até falei ontem com um amigo meu que tem 3 filhos e tentou algumas coisas e agora voltou pra CLT e ele falou, irmão, eu queria de novo, mas assim, tenho medo, tenho 3 filhos. E aí eu falei, pô, você pode usar os seus filhos como motivação. Ele falou, mas prefiro ter meu emprego aqui. E o dele é 12 por 36. É perfil. E não tem a ver com mais ou menos sucesso, é perfil, é simples assim. A coisa, inclusive, ela é muito mais simples do que parece ser. O empreendedorismo, ele não precisa, você não precisa ficar romantizando e não. Ou você tem perfil ou você não tem. Sim. Não, e é latente, é um fogo, é uma chama. Pode ser pequenininho. Depois que pica, eu não consigo mais. Eu já pensei, e eu acho que quem empreende de verdade, fatalmente em algum momento vai pensar isso. Nossa, mas se eu voltar para o CLT? De repente, eu ganho muito mais. Sim. E aí eu tento fazer, eu já fiz esse exercício. Nossa, mas deixa eu me ver vendendo joias. Sim. Deixa eu me ver vendendo carros importados. Puta, bolada, imóveis. Sim, Imóveis em Miami, imóveis em Portugal. Sim. Vem uma bolada de grana? Vem. Mas, cara, e quando eu
quiser criar um produto Sim, não e tem não seu puder. DNA. Sim, não tem seu DNA. Não vai. CLT não tem vai. DNA. Olha, Sim, empreendedorismo é sim, quando você entende que o seu sucesso está atrelado a você superar sim, aquilo que você tinha imaginado com a realidade, sim, sim, você não sim. volta mais. O que nem hoje tem burger, né? Eu amo hambúrguer, aí tem todo o propósito social, aí tem toda a qualidade, toda a excelência que a Ju colocou, desde a embalagem, os insumos. E aí, se você olhar, é muito engraçado isso. Tipo, eu sei que você é reconhecido onde você vai, os lugares que você passa. Aí, se você jogar Thiago Hungria no Google, tem entrevista na rádio CBN que eu dei, uma matéria na Forbes que saiu falando, DCI, valor econômico, tem um monte de coisa lá, Thiago Hungria. Nunca ninguém veio falar comigo, tipo, porque é um mundo corporativo. Sim. Aí hoje tem burger, você tá no shopping, qualquer lugar, tipo, ó o dono hoje tem burger, porque tá lá. Tem eu, a Ju, a Lê no feed. Eu entrego o cheque, eu tava em reunião, não consegui, a Ju que entregou esse cheque, mas é uma coisa minha. Eu vou lá na ONG, conheço a ONG, e aí eu sou reconhecido pelo hoje tem burger. Só que se você olhar a complexidade e os resultados e tudo que a gente fez em 12 anos, eu teria mais mérito pela auditoria. Nas mídias você vai pela auditoria. Agora, o social, que é Só, humano, só que aí é hambúrguer. Só que você vê que as É. pessoas, elas têm uma conexão, porque a comida, afetiva, a parte E social... gente gosta de gente. Gente exato. gosta de gente. Sim. E as pessoas percebem quando você tá ali entregando Exato. seu lado humano. Exato. Porque o técnico tem o Exato. Thiago, tem o Ícaro, tem, enfim, existem Sim. algumas pessoas Sim. habilitadas. Sim. Agora, o humano, o Sim. cheque Sim. da doação, da entrega, da cooperação, aí você vai para outro patamar, que é de gente. E a parte que você falou da Docilaço, das pessoas sentirem que tem carinho, que tem amor, que ela come... Muito isso. As pessoas, cara, o que que tem aqui? E é muito linda, essa parte ela é muito linda, porque existe aí uma intenção mesmo de ser algo divino. Trazer pessoas aqui é sempre registrar essa história que começo não é fácil, é possível, mas... Ainda não está sendo. Não, Porque mas assim... são desafios que eles mudam, na verdade você muda o patamar e a proporção, Sim. mas você precisa enfrentar sempre. Não, e o limite, vários amigos empreendedores colocam como o limite, nunca você vai conhecer o seu limite sendo empreendedor. Não. Se você quiser seguir uma carreira numa empresa, você sabe lá o limite. O que você tem que ser, o que você tem que fazer, qual curso você tem que ter e acabou. Agora, o empreendedor, você vê várias tecnologias já impactando há alguns anos, que é em blockchain, agora já entrou em inteligência artificial, e daqui a pouco você não sabe o que acontece, porque o empreendedor é isso, ele tem que... Inclusive, Não. Muitas vezes você não consegue. Não. A gente dorme com algumas informações, você fala, não, tô atualizado. No dia seguinte você vai ver, tem mais um monte. Você Sim. fala, peraí, hoje não vai dar tempo. Sim, não, Aí você não vê o que aconteceu de novo naquele dia e assim você vai. Não, e você vê a pandemia, quem conseguiu manter o emprego, foi para home office, trabalhou híbrido, mas assim, foi uma mudança ali que alguém lá em cima, algum empreendedor já decidiu, ele quebrou a cabeça, ele teve que se adaptar à pandemia em velocidade recorde, porque foi literalmente, não, a partir de hoje fecha tudo. Então, o empreendedor, ele evolui, ele cresce muito rápido, né? Que nem, eu nunca tive uma meta, eu sempre tive meta de faturamento, meta de dobrar, meta de clientes, meta de vou abrir um negócio. Mas eu nunca virei o ano com uma meta de saúde, com uma meta de, eu vou ter percentual de gordura X, eu vou literalmente sair do shape dono de hamburgueria gordão pra shape gladiador. Ou seja, aí, óbvio que eu amo hambúrguer, e eu falei, se eu vencer o meu hambúrguer, eu venço qualquer coisa. Docilaço em si, não venci, porque você lembra que eu falava que a minha durava um mês? Um mês, Porque Sim. era no momento do café, eu não Sim. vou lá beliscar, Aham. era um ritual. Não era só assim. Era um ritual, então assim, não foi desafio vencer Sim. Docilaço nessa etapa que eu tô, Aham. mas o hambúrguer foi, porque que eu tô lá de vez em quando, aí eu senti aquele cheiro, Nossa. e a Ju tem que continuar comendo pra validar a qualidade, eu tenho certeza, você tem que Sim. comer Docilaço, você não vai parar de Todo comer. dia. Às Sim. vezes eu tenho, às vezes eu quero, mas é todo dia. Sim, exatamente. Docilaço é todo Agora dia. imagina eu entrar nessa fase do tipo assim, não vou provar, não vou poder comer, não, assim, foi um desafio lá em janeiro, Aham. agora não é mais, eu já venci isso. Sim. Eu vou lá, tava na hamburgueria domingo, eu quero comer lanche, tô desesperado, vou beliscar aqui uma batatinha. Não, acabou, não existe. Mas foi difícil. Então, mas a meta era essa esse ano. A meta era provar que de vários desafios que eu venci na minha vida, faltava vencer esse ainda, porque quando eu falava, ou como eu tô falando aqui, se você olhar até a postura, até o jeito do primeiro episódio, literalmente gordão, e aí eu pra piorar pus um magrão aqui, né, Alex? Aí, pô, aí você fica perto do magrão, fica mais gordão.
Aí eu posto algumas fotos no Instagram, Ju, meu Deus. Vocês não tem vergonha de postar. Aí eu falo, vergonha não, porque, tipo, eu quero mostrar para as pessoas que, assim, você falou da água, né? Quando eu comecei a postar certas coisas, duas coisas que me surpreendeu nos últimos meses, que eu não sabia. Eu nunca tive tanta dificuldade de tomar água porque eu tenho o karma da minha vida, que é cálculo renal. Eu já expeli 13 pedras. E quem já teve uma pedrinha já sabe, eu já tive 13. Acabou o homem. Pode, eu caio no chão, acabou a vida do homem até a pedra sair. E aí, então, água nunca foi uma dificuldade. Eu sempre tive que tomar, e mesmo tomando, gera cálculo e puta saco isso. E aí, eu postando, as pessoas, nossa, eu não tomo nem 1 litro por dia. Não, tipo, impossível. Como tomar 6? Isso não existe. Então, assim, eu não imaginava a dificuldade do povo de tomar água. Não É difícil imaginava. para muitas pessoas. Não, meu pai, assim, tipo, Aham. pedreirão, tá na obra, tipo, deveria ficar tomando muita água, Sim, e não toma. não toma. Tá. E quando eu postei que a Júlia tirou sangue, nem chorou, o tanto de adulto que veio falar que desmaia, que cai a Ai, meu pressão. Aí eu falei, Deus. gente, duas coisas que eu não acreditei. Isso que é legal você postar Sim, certas sim. coisas, porque você começa a virar inspiração. As pessoas. Eu tenho dificuldade zero em postar. Eu tenho até que me policiar, porque uma das partes que eu mais Sim. amo na Docilaço são os stories, é o meu Sim. relacionamento. Sim, não, Eu mas é brinco, legal né, com as demais. miguxas. Sim. E eu amo, Sim. assim, o período que eu não posto, que eu não compartilho, que eu não divido Sim. algo, eu falo, peraí, não. Porque o meu dia a dia, ele é muito compartilhável, porque Sim. eu falo sobre o que eu vendo. E eu Sim. falo sobre família, fé, amizade e delícias. Sim, sim. Então, assim, eu vivo isso, então é muito natural Sim. postar sobre. E dividir pra mim sempre foi muito prazeroso. Sim, Eu gosto sim. de gente. Que eu comecei agora a fazer isso, né? Eu não Aham. fazia isso antes. Ah, E é legal ver essa interação e você é. inspirar. Eu nunca imaginaria isso. Uhum. Inspirar as pessoas a beber mais água. Então, Eu tipo, nunca é imaginei verdade. isso. Aham. Falei, gente, tipo, sério. É. E aí eu faço conteúdo de água, nossa, eu falei, eu tô. É que assim, vou fazer um o tutorial. simples bem feito, ele não tem erro. Não, vou fazer Pode um ser tutorial. água. Faça. Não, vou fazer um tutorial de como beber água. Porque, gente, eu falo, primeiro, beber volume de Aham. água, esquece água gelada. Você não bebe volume. Não. Você não consegue beber Eu não volume gosto de água grande gelada. Ela não mata a minha sede. Não. Não mata a minha sede. Isso é uma outra coisa que eu vi, que todo É. mundo que reclama que não consegue beber muita água, eu faço essa pergunta e falo, não, eu bebo água gelada. Aí eu falo, mas você não vai conseguir nunca beber gole 200, 300 ml de uma vez com água gelada. Água é natural, café sem açúcar e doce é laço. Exato. Pronto. Exato, mas é isso mesmo. Então, E o segredinho é o ovo, ai. Não, mas eu vou. Eu tô vários slogans agora. Mas é legal enxergar o propósito, né? Tudo encaixado no Conexão, propósito. Ti, Sim, conexão. sim, Existe, na verdade, por isso que é possível empreender em diferentes frentes. Sim. Porque se existe uma conexão Sim. daquilo que você vive e que você vende, que você entrega, é muito Mas natural. assim, sabe, você puxou um gancho agora, um insight, assim, eu vejo o povo, Campinas, eu vou falar de Campinas, mas eu sei que isso é nacional. O tanto de gente, eu vi uma menina que viralizou falando da Disney, trabalhando no balcão da Disney, não sei se você viu, viralizou, tá com mais de 10 milhões, e aí a Disney tem um momento mágico, e aí eu sei porque eu já estudei muito, fiz curso da Disney, tem muito a ver com a minha escola de vendas e atendimento. E aí viralizou. E aí o Instagram dela, de 3, 4 mil seguidores, passou para 150 mil. E ela se posicionando como especialista de experiência do cliente, mas ela mesma conta a história que ela trabalhou no balcão da Disney, e aí ela viu o gerente dela dando um vestido pra menina que queria comprar, o pai não tinha dinheiro, e a Disney tem isso mesmo. Cai um sorvete no chão, a criança chora, eles dão um sorvete gratuito. A Disney tem essas coisas, é da Disney. A criança tá chorando, quer conhecer o Mickey, corta a fila, leva lá dentro pra conhecer o Mickey. Eu vi isso lá. 2 vezes que a gente foi, eu vi acontecendo isso, e é da Disney. Tá, mas o que você aplicou? O que você fez? Tipo, você tem empresa que você encanta seu cliente? Que eu posso mostrar coisas que a gente tem aqui da Weldit, eu posso mostrar hoje tem Burger, que a gente tem. E aí eu vejo o tanto de gente pagando dinheiro por tanto curso, tanta... Eu tô te falando de uma imersão amanhã, e eu e a Ju a imersão inteira, é fato, é evidência. Eu vou mostrar aonde está tudo aplicado, aonde está funcionando. Eu não tô falando que eu li no livro, que eu fui no curso de alguém, que daí o cara falou e aí eu tô falando pra você que eu nem conseguiria. Eu tô falando que eu bebo 6, porque eu bebo 6, eu tô mostrando. E aí eu vejo as pessoas pagando cursos, imersões e fazendo coisas. E aí eu vejo quem é a pessoa, mas porque eu vejo você falando isso e falo, pô, Karine pode falar disso, né? Porque, que nem eu falei, você estudou, você trouxe os elementos de construção de marca, que tem gente hoje vendendo em Campinas isso, só que
Que marca você criou? Que marca você criou? Não, que processo de venda... Tá, mas que negócio você aplicou isso? O seu negócio vende 10 vezes mais? Falei, gente, isso é espalhado por todo o Brasil. É tanta... E quando você me convidou para vir aqui, a gente se conhece do Instagram e tudo, né? Da Doce e tal. E sempre foi uma relação muito leve. A gente troca mensagem, você, a Ju e tal. E aí você me fez o convite para vir no podcast. E aí eu falei, tá, mas eu preciso ver com quem eu vou falar. E aí eu dei um Google. Quando eu vi o quanto você empreende, aí eu pensei, dá para conversar. Porque a gente só consegue conversar sobre um tema onde a pessoa tenha domínio sobre o conteúdo. Então, se você me convidasse para qualquer tipo de coisa onde eu vou expor, Gente, a identidade da minha marca é a coisa mais importante que eu carrego. Mas tem gente que não entende. Então, assim, eu só estou aqui porque existe um empreendedor querendo falar sobre empreendedorismo. Eu não me submeteria a qualquer tipo de bate-papo. Se você me convidasse, se você e a Ju me convidassem para tomar um sorvete, eu toparia. Mas para falar sobre empreendedorismo, você tem que ter vivido sobre empreendedorismo. Para falar sobre venda, você tem que viver sobre venda e assim vai. Não, e é um bate-papo mesmo, mas já falei, Alex, já veio especialista de sono, aí psicanalista, aí veio fisioterapeuta, e aí você vê que, tipo assim, eu ficava meio... Eu tentava perguntar e aprender, mas eu e você, a ideia era bate-papo mesmo, era então. o que eu nunca falei tão explícito, eu já elogiei algumas coisas, mas eu nunca falei tão explícito, a visão que eu tinha da Doce Laço, né, as similaridades, esses 4 P's eu nunca tinha falado pra você, eu falei, no podcast eu vou falar tudo isso e vai ficar registrado para ajudar outros empreendedores, não que vão copiar o Steinburger ou vão copiar a Doce Laço, mas são elementos que você tem que saber e buscar no seu negócio. E, por exemplo, você que está trazendo esse pilar de 4 P's e tal, você ajuda que criaram essa metodologia. Eu até aqui não usei, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Isso é algo que quem não sabe... Por exemplo, você mesmo falou, você foi muito instintivamente. Só que tem gente que não tem isso. Só que é possível viver isso, não sendo instintivo. Entende? Sim. A ideia de metodologias é exatamente isso, né? Então, assim, no meu caso, foi... Mas para muitas pessoas não é. Essas pessoas carregam outras habilidades. Sim, exatamente. E aí, por que não passar por esse processo de crescimento de ferramenta? O seu marido é operacional. E tem várias pessoas empreendedoras operacionais. Só que, e eu vejo muitas dessas. Porque geralmente ela fez alguma coisa técnica, fez um curso técnico, ela fez uma faculdade técnica. Então, ela tem mesmo aquela habilidade para tocar o negócio. Exatamente. Só que quando eu vejo de fora, eu falo, esse negócio cabe 10 vezes maior. Tipo assim, o potencial disso é gigantesco. Então, você vê que esses 4 P's é para ajudar um perfil específico de empreendedor, que ele é muito operacional, ele tá ali. Você já abrindo o segundo negócio com outras ideias, você já vai indo para uma outra categoria. Que já não tem tantos por aí. Já tá, nem eu falei, você trouxe elementos, coisas que assim, é instintivo mesmo. Tá no meu livro, inclusive, né? Eu vou até mandar o teste depois. Pra você, pro seu irmão e pro seu marido, mas assim, eu vou falar pro Alex depois, porque ele que vê o resultado pra mim. Ele que fez a planilha, a fórmula, né? O Alex que é o gênio das planilhas, que hoje a gente vai transformar... Coisa que eu não sou. Preciso de um Alex na minha empresa. Então, mas Alex, vários falam isso aqui. Mas precisa. Mas é por isso... Fundamental. Mas tem que ter. Porque senão o seu livro não existiria. Não. Se não fosse o Alex. E são quatro perfis, exatamente. É verdade. Por isso que eu trouxe por isso que eu já tinha o meu marido. Sim. Se eu não fosse casada com ele, casaria. Trouxe o meu irmão e um perfil como o do Alex, enfim. Isso. É muito interessante quando a gente detecta as nossas habilidades, a gente treina em cima delas e você agrega tudo aquilo que você não tem. Mas essa é a dificuldade do empreendedor. Gente, não existe limites. Não, a dificuldade do empreendedor é ele ter certeza, consciência total de quem ele é, tanto no que ele é bom no que ele é ruim. E aí ele começa assim a entender e falar, não, peraí, eu só vou até aqui, eu preciso para isso. O Alex faz coisas que realmente eu não sei fazer e ele nem tenta explicar, eu falar, Alex, eu preciso da fórmula assim, 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 isso e isso. Mas eu nem imagino como ele fez aquilo, mas fica do jeito que eu preciso. Então, ou seja, eu vejo hoje exatamente isso, as pessoas buscando se especializar, e aí é óbvio que eu conheço, porque a Hoje Tem Burger me deu acesso a muita gente, a muito influenciador, a muito empreendedor, porque muitos são empreendedores influenciadores, como você. Então, eu tô ali vendo vocês, não pelo do Thiago, mas pelo da Hoje Tem Burger,
Eu vejo os seus stories pelo da Hoje Tem Burger, eu não vejo pelo do Thiago. Mas eu tô vendo muita gente pelo da Hoje Tem Burger, e aí eu falo assim, gente, tá faltando isso, gargalo tal, não sei o quê. Aí eu vejo a pessoa, mais uma imersão. Estou eu aqui no evento tal, estou eu aqui no café tal, estou eu aqui no jantar tal. Aí eu escrevi um livro disso. Então, assim, hoje, antigamente, eu tinha que pôr você sentado, fazer teste, bababá, babá. Hoje, você manda um áudio pra mim, e eu faço esse teste, né, Alex? A pessoa manda um áudio, manda um texto um pouquinho maior, não um parágrafo. Aí eu olho a maneira que escreve, eu falo, o perfil da pessoa é esse. Aí eu mando o teste, aí o Alex, nem vou responder, tipo, porque é o perfil. Não, eu vou mandar. E eu tenho certeza que seu perfil vai bater igual o meu. Absoluta, não tem como, assim. Não dá, não tem como o seu marido fazer e ir pro lado que você tá indo. Ele é outro perfil, igual o seu irmão. Vai dar o perfil da Ju, tenho certeza absoluta. E aí eu te mando, aí eu tenho um descritivo, não completo, mas eu tenho um descritivo, até pra você ler e falar, tipo, sou eu isso aqui mesmo. Mas você já falou, várias coisas que vai estar escrito lá, você já falou. Que você é, que você fez, por que você fez. E eu senti a necessidade de escrever isso, pelo meu raciocínio lógico, eu consegui tabelar essas coisas. Eu consegui montar de uma maneira que eu falei, eu tenho que ajudar esses empreendedores a entenderem quem eles são e quem eles devem buscar. Porque uma frase que está lá no meu Facebook, eu não mudo nunca, coloquei ela lá há mais de 10 anos, eu não mudo ela, que é os sozinhos vamos mais rápidos, juntos vamos mais longe. E as pessoas, ok, mas junto de quem? É isso, você encontrou seu irmão, aí eu tenho a Ju, o Alex tá lá, tem a esposa dele, e aí você vê que o que ele ajuda, o que ele agrega para a esposa é correto, mas, por exemplo, aí ele tem uma cunhada, que daí ela não tem exatamente o perfil que precisa. E aí, quem ajudava a cunhada dele era a irmã, a esposa dele, mas também não era ela. O perfil que a cunhada tá lá e precisa é do Alex. Mas aí o marido dela que ajuda não é o Alex. Olha que louco isso. Então, é uma simplicidade que eu consigo entrar em qualquer lugar e conversar com qualquer empreendedor e eu falo, tá faltando esse perfil, essa pessoa. Se você tem ali os pesos definidos, vai gritar na sua cara que você precisa do Alex para isso e isso. Você precisa do P de produto, um perfil eu e você no P de produto. Então, por exemplo, o Alex e a Ju, também ok. Eles não iriam tão longe porque essa parte do propósito do produto não iria. Era uma coisa assim, ia estar tudo muito bem arrumadinho, tudo bem planejado, o processo tudo alinhado, mas para quem? Para quê? A comunicação, a conexão com o cliente... Encantamento, né? Quem leva encantamento? O Alex, inclusive, ele era o meu trunfo comercial para falar com o TI, com o técnico, né? Porque não dava, era tipo assim, era entre eles. Então, o Alex me ajudava comercialmente quando chegava nessa hora técnica. Ou a Ju. Quantas vendas, quantas empresas grandes eu e a Ju fechou, porque aí eu já tinha esse entendimento que eu comecei a ter em 2015. Aí eu falei, não adianta. Para ter reunião com essa pessoa, que eu já sabia o perfil dela, e eu não vou aplicar teste, mas eu mandar para um cliente meu, ô diretor da multinacional, não tinha como. Eu tive que me desenvolver para entender os perfis de quem eu estava negociando e tinha uns que eu ia sozinho. Tipo, não, isso aqui deixa que eu resolvo. Então, e a mesma coisa para quando você contrata alguém, não, eu vou pôr alguém aqui na cozinha, não, eu vou pôr alguém no front. Não, eu vou pôr alguém estratégico, vou pôr alguém na criatividade, no marketing. As pessoas contratam por currículo, mas elas não têm noção do perfil comportamental. Porque o currículo quer dizer que você pagou para ter aquele conhecimento técnico. Ok, mas quem disse que você vai ser bom ou que você vai ser fenomenal naquilo? E no livro eu mostro exatamente isso. Você vê o Michael Phelps e o Usain Bolt, você vê toda a estrutura. Ele não é aleatório que ele é o maior medalhista nas piscinas. Você vê todo o treinamento, você vê a estrutura corporal dele. Agora inverte, põe o Usain Bolt na água e põe o Michael Phelps na pista. Não vão ganhar medalhas. É a mesma coisa, você vai pôr um peixe para escalar uma árvore? Você vai pôr um macaco para nadar? Não tem como. Então, ou seja... E Deus é perfeito, óbvio, você vê que assim, a gente já nasce geneticamente com predisposições que... O seu comportamento vai desencadeá-las ou não. Exatamente, só que aí você tem que estar no ambiente correto, você deveria ter buscado a faculdade correta. Então hoje você massacra um jovem para ter que decidir o que ele quer ser na vida, mas ele nem tem o conhecimento do comportamento, das aptidões que ele tem. Então ele tem um currículo que ele é um engenheiro, mas ele nunca vai ser um engenheiro bem sucedido. Então, eu vou aplicar o teste. Eu já apliquei em centenas para validar e eu já concluí o livro. Mas é legal até para depois te direcionar algumas coisas. E inclusive, para ler o livro, tem que fazer o teste, né? Já que você lê um livro que você não sabe quem é você ali. Não. E eu usei arquétipos bem conhecidos, assim. Eu peguei coisas atuais. Eu sei que o povo usa, tem vários por aí, usando várias coisas, mas eu falei, eu vou pegar algo que não tenha que explicar tanto, que a pessoa entenda, né? Então, o nosso arquétipo, o meu e o seu, é do guerreiro.
E guerreiro é guerreiro, né? Você pode pegar qualquer filme, Guerreiro. qualquer seriado, ele é o desbravador, ele é o... Ah, só tem um canivete, vou pra guerra com canivete mesmo, fazer o É o que quê? tem. Ele vai enfrentar, ele vai desbravar, ele vai cortar a cana ali, a Sim. mata, ele É. é o da caravela que descobriu o Brasil, ele é o corajoso, ele é o que se põe à frente. Sim. E aí você tem outro perfil, que é o mago, que é o perfil mais analítico, estrategista, é o perfil que tem essa noção do todo, tem o 360, mas ele nunca vai pro front, ele não vai enfrentar ali, ele vai ficar por trás, dando a base que o guerreiro precisa. Aí o outro arquétipo é o poeta, que é o comunicador, que é aquela pessoa que tem uma capacidade melhor de trabalhar em equipe, mas não funciona bem sob pressão. Se você tentar empurrar ele para fazer algo... Mas no teste vai mostrar isso. Vai mostrar qual é o dominante. Dominante é guerreiro, mas eu sou um pouco também, porque eu me pressiono. Então, a minha pressão já é muito grande. Se vier alguém me pressionar, eu espano. Vai entrar no comportamento do guerreiro de automotivação. Ou seja, você se automotiva. O poeta, ele evita conflito. Ele não abriria um segundo negócio. Se você fosse dominante poeta, você ficaria na docilaço do jeito que tá. Você jamais enfrentaria um novo negócio, que é uma nova cobrança, novos olhos em cima de você, que você pode falhar, que vão te dizer... É sair do conforto. Poeta não sai da zona de conforto. Ele é o que traz harmonia, o que traz felicidade na zona de conforto. Em uma pandemia, os poetas foram os que mais sofreram, porque na marra eles tiveram que sair da zona de conforto. E o último perfil é o criativo, que é o perfil do ferreiro, que é o que cria armas, cria escudo, cria armaduras, principalmente para o guerreiro. Então, é uma combinação de desenvolvimento de produto, talvez o seu vai puxar um pouco, você vai ver. Talvez você vai puxar guerreiro e ferreiro, que é uma tendência nossa, que é o que eu tenho também. Porque você mesmo criando... Você acaba criando as ferramentas e você é o guerreiro que vai pra guerra. Então, você vai ver que vai puxar... Óbvio que pode aparecer os 4 ali, mas você tem um dominante, e quando que esse dominante prova que é dominante? Na pressão, no desafio. Então, o ponto forte e o ponto fraco, ele vai aparecer nesses momentos. Então, um segundo empreendimento, o seu dominante vai aflorar, não tem como. Você não vai conseguir esconder ele. É ele que tá ali, é ele que você precisa, é ele que vem desde a infância crescendo. E o segundo é um complementar, que geralmente pode complementar, realmente te potencializar, ou ele pode te descer um pouco e equilibrar. Então, foram anos de estudos, e assim, é um livro que a editora mesmo já ficou doida, falou, porra, aquele livro legal, ninguém nunca escreveu isso. E você tem uma trajetória jovem, você começou a empreender com 13 anos, vendendo hamster. Então, o seu livro, além de ajudar empreendedor, você vai puxar um público que é difícil a gente puxar hoje, que é o jovem. Porque ele não está sendo martelado para ser empreendedor. Ele está sendo martelado para fazer uma faculdade, para fazer alguma coisa técnica. Então, assim, primeiro a gente se conhece, e aí eu tenho convicção que eu preciso do Alex. Agora, o que você está falando, na fase que eu tô, eu preciso de um Alex lá. Mas não é legal já iniciar algo, você já saber quem eu preciso de sócio, quem eu preciso contratar, para não ficar sofrendo, para não ficar... E, por exemplo, começo de negócio, que tem uma pressão maior para desenrolar um negócio. Não contrata poeta, esquece. Ele não funciona ali no começo. Não, eu tô numa zona agora que eu quero arrumar, trazer mais harmonia, equilíbrio, trabalho em equipe, o negócio já chegou num ponto legal, aí eu vou contratar. Então é um teste que você aplica do início ao infinito. Porque você sempre vai estar ampliando e contratando, né? Então, por isso que eu quero trazer esse conteúdo para ajudar esses empreendedores a não ficar buscando mais do mesmo, do que ele acredita, do que ele fala. Não, eu preciso vender mais, eu preciso entender melhor disso. Só que você está com gargalos nas suas costas, que além de você não enxergar, você não é capaz de resolver. Porque você não é esse perfil. Por isso que eu fiquei feliz, empolgado quando você falou do seu irmão. Porque é exatamente isso. Não é pra Karine resolver isso. Não é pra você entrar nisso. Não. Você tem que, sim, desenvolver produtos cada vez melhores, negócios cada vez melhores e ter pessoas humanizar, relacionamento, divulgar, vender Isso. e tal. E ele na operação, organizando todos os processos para que sejam replicáveis e que a empresa ande na nossa ausência. Legal. E aí, assim, para finalizar o podcast, sempre 2 coisas. Primeiro, visão de 5 anos, que é uma coisa que não dá para falar mais se é longo prazo, médio prazo. A pandemia deu uma acelerada e uma bagunçada em tudo. Então, 10 anos esquece. Você planejar e falar daqui 10 anos, acontece outra coisa, outra tecnologia, bagunça tudo e aquele 10 anos tem nada a ver. 5 anos pode ser um pouco mais tangível, mas também pode ser loucura. Mas eu acho que é uma reflexão que todo empreendedor tem que fazer. Eu tenho que vizualizar aonde a Hoje Tem Burger vai estar daqui 5 anos. E no seu caso,
outros negócios Sim, agora. sim. E sempre um conselho, que daí o legal é deixar ligado para a câmera, né? Até para gerar Tá. um corte do conselho, né? Tá. Então, pensando em mulheres empreendedoras, em Uhum. empreendedorismo, em ter medo, coragem, sair da Aham. CLT, eu vejo que você tem uma bagagem para dar conselhos de várias coisas aí. Aham. Então, fala para mim assim, essa visão daqui 5 anos, o que você imagina? Tá. Para você pessoalmente, Aham. família, negócios e engata depois já deixando o Tá. conselho. 5 anos eu visualizo a Ovoai franquia, Nossa, legal. com lojas de franquia. A Doce Laço com uma loja conceito dos sonhos e também outras lojas. Eu tenho outros 2 projetos que eu acho que até o meio do ano que vem também estão em andamento, mas esses 5 anos serão cruciais para que todos eles tenham uma base muito boa. Sim, O meu conselho, faça o melhor que você puder com o que você tem em mãos agora. sim, Na verdade, é uma lei que me rege. O que eu tenho hoje, Sim. agora, valendo? sim, E aí, não espere um cenário perfeito, porque Sim. se você não criá-lo, ele não virá. sim, legal. Então, sempre fazer o melhor com o que tem em mãos. Karine, muito legal o bate-papo. Obrigada. Eu acho que a gente vai acabar estendendo depois por Sim, WhatsApp, algumas sim. coisas. Eu tenho muito isso, né? Vídeo esse conteúdo, quer ajudar, quer contribuir. Aham. Principalmente quem está perto de mim, depois, óbvio, o vídeo viaja, né? Daqui 10 anos pode ser que esse bate-papo vai ajudar alguém. Eu acho que duas maneiras... Tomara, porque essa utilidade na informação, ela muda histórias. A minha foi mudada pelas informações que eu tive também pela internet. Sim. E duas coisas assim. Você quer imortalizar você, seu conhecimento, vídeo no YouTube, na internet e livros. Sim, Então, sim. quem tem algum conhecimento, algum conteúdo mínimo, escreve um livro. Hoje é tão simples, tão fácil escrever, publicar. Sim. As editoras te guiam pelo caminho certo. E vídeo, então, piorou. Você faz o celular, sobe, hospeda e acabou. Fica. Então, te agradeço muito por ter vindo aqui, que eu sei da sua Obrigada. correria, né? O meu tá na minha agenda, então toda quarta eu sei que é isso. Aham. Mas as pessoas acabam arrumando a agenda Sim. ali para estar aqui. Sim. E às vezes até eu acabo tendo que convidar com pouco tempo de antecedência. Aham. Mas eu fico feliz que deu certo, porque é uma marca que eu conheci pela Ju, óbvio. Sim. Mas assim, ela... Os lugares de venda, tem lugares que ela fala para mim entrar e pegar. Que nem a Viviana. Ela vai lá pegar. Pega lá. Porque eu não quero ver sapato, eu quero Doce Laço. As mulheres, elas normalmente trazem os maridos, o que me deixa muito feliz, porque aí a Doce Laço entra na casa das pessoas, que é o maior objetivo. Sim. É entrar na casa das pessoas e fazer daquilo algo que fortaleça os laços. Sim. Porque para mim não tem nada mais importante do que laços mas legal. fortalecidos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, cara. Eu já tinha imaginado que seria útil e produtivo, mas foi além. Muito obrigada, tia. Eu adorei. Eu gostei de saber que pesquisou no Google, né, Alex? Porque ninguém pesquisa no Google. Já tem dei um uma monte de coisa lá. Não, eu pesquiso. Sabe por quê? Eu acho muito importante, não que a gente saiba de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Sim. Mas quando você quer oferecer para alguém algo para contribuir, Sim, tá você certo. tem que saber o que você está falando. Sim, mas muito legal. Tem que saber o que você está falando. E eu tomo muito cuidado com o nome da Doce Laço. Sim. Agora com a Ovoai, porque é tudo que eu tenho. Sim. E eu priorizo não, é óbvio. por ser muito íntegro. Sim, tá certo. Não, mas eu gostei de saber, porque ninguém nunca falou isso, né? E realmente tem bastante coisa lá, né? Tem bastante coisa. Não, eu dei uma gugada. Tem bastante Tanto coisa. é que eu não sabia. Eu sabia só do hambúrguer. Não, mas Hoje tem hambúrguer. Aí eu descobri, eu falei, acho que esse cara vai saber o que ele tá falando. Se o Flávio me deu 2 horas e meia do tempo dele, e assim, não tem como. Um bilionário... Não, hoje tempo é a coisa mais preciosa que a gente... E eu calculei isso, eu falei, bom, pra eu ir lá, eu vou ter que gastar algumas horinhas do meu dia. Mas é isso mesmo. E aí eu preciso ver quanto isso custa. Tanto que me elogiaram, a editora falou, cara, você tem um podcast, tipo assim, toda semana você tá convidando alguém. São 2 coisas, né? Uma, você tem que ter networking para convidar pessoas, e você tem que ter credibilidade, porque as pessoas vão até você para gravar, não é online. Mas é legal isso que você falou, a pesquisa que você fez, e o Flávio mudou essa percepção minha de valor, porque ele me deu o tempo dele no dia do filho dele. Correria do bilionário, ele tem meio que um dia para passar o dia inteiro com o filho. E ele me avisou, ele falou, hoje é o dia do Benjamin. Tanto que é o único filho que eu conheci pessoalmente, né, do Flávio foi o Benjamin, que é o mais novo. E eu vou no cinema com ele, mas antes vamos tomar um café no Starbucks, lá perto do cinema. E eu achei que ele ia ficar 1 hora, ele ficou 2 horas e meia. E o Flávio fala, hoje eu cobro minha palestra no mínimo 200 mil a hora. Então. Aí eu falei, o Flávio me deu meio milhão, cara.
Ó. Então, isso eu aprendi com a Ju. Você Aham. quer respeitar uma pessoa, você quer dar o melhor para uma pessoa, presente legal, dinheiro legal, mas o tempo vale É. muito mais porque não volta, você não compra mais tempo. Não, Então, e eu fiz exatamente essa conta. Eu falei, bom, para um sim, podcast eu vou gastar o quê? Umas 2 horas e sim. tal, numa quarta-feira. Deixa eu Não, ver com quem eu vou falar. e é uma coisa que ajuda ambos. Você vai ver, o Alex que faz os cortes vai gerar muita coisa legal da É. Doce Laço, do É, propósito, tudo que então. você E falou. sabe outra coisa também bem legal que eu acho, só pra gente encerrar de fato? Saber falar não. Sim, Gente, sim, isso é tão sim, importante, tão sim, importante. E eu, né, eu sou muito pequena enquanto empresa, sim, mas eu já aprendi isso desde o início. Por sim, isso que sim, eu sim, falo que a Doce, ela nasceu rica. sim, Porque quando a Doce começou, eu já pude dizer, não, aí eu não vou, não, agora não, muito sim, obrigada, sim, mas não é o sim, momento. sim, mas é muito legal Porque isso. eu só me associo Sim. com quem eu de fato vou dizer, Ju, pode ir lá buscar, porque lá é um lugar Ah, incrível, vão te sim, tratar sim, bem e tal. Então eu tenho muito esse cuidado, sabe? Assim, estar sim. associado a pessoas e nomes que vão agregar e gerar valor para minha marca, que eu dou sangue para construir. Não, muito legal porque é recíproco, né? Ou seja, Aham, não tem como sentar aqui, você viu, conhecer a empresa, conhecer funcionário, conhecer, tipo, isso. o meu ambiente de trabalho, todo mundo que sentou aí. Se Aham, você olhar as pessoas, você vai sim. ver que são pessoas de valor, pessoas Aham, sim, que a gente consome produto, serviço, que sim. entrega qualidade, porque é óbvio. A gente sabe o que tá falando, né? Fica registrado para eternidade, querendo ou não, você nunca Então. sabe quem copiou um take, um vídeo e vai pro resto da Isso, vida. Então a exatamente. Ju fala, toma cuidado o que você fala, como você fala. Aí eu falo, olha, pode até ser Não, uma que coisa, sim, que uma depois. besteira, mas assim, se aquilo foi fato, verdade, Sim. que nem eu falo do gordão, né? Mas eu falo de vários erros que eu cometi, que não coube aqui. Mas falo de vários aprendizados, de contratações erradas, de várias Sim, coisas. Quero trazer o meu pai aqui, eu quero fazer um podcast com o meu pai, para registrar a maneira que ele me educou, que ele me sim. ensinou a vida, os valores Aham, cristãos. aham. Então, É. é legal esse pensamento que Claro, você claro. E teve. daqui um tempo, eu faço questão de vir com meu irmão, Ah, sim, mas porque nós teremos histórias para contar. porque isso, inclusive, eu trouxe para cá o estúdio, porque eu sublocava, porque é Uhum. algo que vai É, longe. é. Então eu quero fazer entre casais, né, Sim, empreendedores, sim, então assim, entre sociedades, ou seja, eu quero, quem veio aqui uma vez com certeza vai voltar a segunda, terceira, sim. porque cabe muito tema É. e assim, não tem limites, Não né? tem limites. Muito obrigada. Legal, cara. Gente, segue aí, não esquece de se inscrever, compartilha, envia aí para amigos empreendedores. Eu acho que essa onda do bem, esse círculo do bem, esse círculo virtuoso, são duas pessoas que cederam o tempo para Sim, falar de sim, conhecimentos, coisas importantes sim, que você pode estar patinando aí, que você pode estar querendo iniciar um negócio e você já iniciando um negócio, mais um negócio certo, com sim. os mesmos pilares e melhorando outras coisas. Então, que agregue para vocês aí, porque é um conteúdo gratuito, ou seja, é Sim. algo que a gente entrega e falou do melhor do que a gente Aham. viveu e passou e não quer iludir ninguém. Não é Isso. fácil, mas é possível. Valeu, até o próximo.